Irmãos, boa tarde. Em 5 minutos estaremos começando o estudo da lição de hoje, ok? Pedimos aos demais irmãos que estão batendo papo aqui no grupo que durante o estudo da lição dá uma pausinha para a gente se concentrar no tema e para ajudar o Wagner a selecionar os áudios depois. Vai ficar mais fácil se estiver concentrado aqui, ok? Boa tarde, irmãos. 15 horas. Não, 15 horas é na segunda a sexta. Sábado e domingo nós faremos nosso estudo a partir das 17 horas. Estamos dentro do nosso horário e já são 17 horas em ponto. Eu não sou britânico, mas gosto de pontualidade. Eu sou de uma época em que os adventistas atrasavam tudo, começavam tudo atrasado. Diziam que era o período de tardança. Olha, vê se pode, irmãos. Essa era uma frase whiteana, o período de tardança. Assim sendo, irmãos, vamos começar o estudo da lição de hoje. Ela vai continuar trazendo pontos importantes, tem como título A Luz Brilha na Escuridão. Diz a palavra de Deus, irmãos, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E isso é um fato. E a lição de hoje começa sempre com o verso áureo. Eu vou colocar aqui aquele verso para memorizar. Antigamente era verso áureo, né? Para nós refletirmos um pouco, porque ela vai falar justamente isso, sobre luz e trevas. Aqui nós vemos que, pelo esse texto aqui, Jesus explicando, né, que ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Só existe uma luz, irmãos, para nós seguirmos, somente uma luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. A luz não é só para livrar da escuridão, ela também traz vida. Você quer ver a gente sentir que uma casa está morta? É quando está todo mundo ali alegre, na sala, na cozinha, conversando, de repente a luz acaba. A casa parece que fica sem vida, porque a geladeira para de funcionar, micro-ondas desliga, fogão elétrico desliga, televisão desliga tudo, quem tem computador só vai usar a bateria, mas não vai ter internet, tudo desliga. Parece que a morte chegou porque as trevas pegaram de surpresa as pessoas. Nessa lição de hoje, tem como título Concessões, a estratégia sutil de Satanás. É na concessão, irmãos, que está o perigo. Nessas concessões que estamos vendo, né? Falamos ontem sobre a concessão ali do batismo sem capacitação, sem preparo, pessoas despreparadas, né? Falamos também na concessão de pagãos recém-convertidos tomarem a frente da igreja e por meio deles entrou a heresia, não é? Falamos também da questão de outra heresia que trouxeram do mundo, né? Eu até comparei com o pedido dos anciãos de Israel nos dias do profeta Samuel. Olha, Samuel, nós queremos um rei, como tem todas as nações, um que saia adiante de nós com seus carros, a gente siga correndo, aquela alegria, ver aquele rei maravilhoso no seu cavalo, né? Com aquela capa, aquela coroa, espada, escudo, e nós atrás, nós queremos um rei. Todas as nações têm, por que nós não vamos ter também? Não, meus irmãos, você já tem um rei, que é o Senhor. Não, o Senhor a gente não vê. Ele não, nós queremos um rei que a gente veja, um que agrade nossos olhos. Irmãos, a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. E se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Não é isso que diz lá? E foi isso que aconteceu com Sansão. Concessões. Ele olhou lá uma mulher dos inimigos de Israel, lá dos filisteus, e falou para o pai: ó, toma para mim essa mulher aí, porque eu gostei dela. E o pai perguntou: mas meu filho, não há mulher entre aqui o teu povo que você possa tomar por esposa? Você tem que ir atrás das mulheres desses incircuncisos, nossos inimigos? Ah, pai, me toma essa, porque essa me agradou os olhos. Veja, irmãos, é assim que a gente perde a visão da verdade. Quando aquilo que nos agrada os olhos e que é a escuridão aos olhos de Deus toma parte de nossa vida. Nós temos aqui a primeira pergunta que eu achei interessante da lição, né? Qual é a diferença entre o caráter de Jesus e o de Satanás? Alguém poderia responder para nós? Aí estão os versos. Será que alguém poderia dizer qual é a diferença entre eles? Boa tarde, irmãos. Vamos começar então o nosso início da lição. Baseado aí nesses áudios do irmão Orlando, a pergunta que fica é a seguinte: existe alguma concessão na Bíblia ou qualquer outra autorização de alguma luz, qualquer luz, que não seja a própria luz de Jesus Cristo? Existe alguma concessão de uma luz menor? Se alguém tiver essa resposta, por favor, traz pra gente a resposta com texto, né, com base bíblica. A única resposta que nós temos na Bíblia é que Cristo é a luz, Ele é a luz do mundo, e que nós precisamos refletir essa luz em nós, né? Nós aí, como corpo de Cristo, precisamos estar sempre refletindo a luz que brilha dentro de nós. Mas a dúvida que fica é: será que nós precisamos também refletir uma luz menor? Onde está essa luz menor? Aonde que a Bíblia apresenta essa tal luz menor? Os irmãos se lembram que, com base nessas concessões, hoje a igreja concedeu que você tenha pastoras, anciãs. Olha que coisa. É bíblico isso? Nós vimos ontem. Não, não é bíblico. Isso não pode acontecer, irmãos. Isso é concessão, é andar nas trevas. Enquanto a luz estiver conosco, nós andamos na luz. Mas as trevas vêm apanhando muita gente de surpresa. Olha, Wagner, comentando esse seu comentário, é interessante que Jesus falou
que a luz não deve ser colocada debaixo da cama ou do alqueire, mas se coloca assim no velador para iluminar toda a casa. Quem tiver uma vela, tenta colocar a vela no chão para ver o que acontece. Não ilumina nada. Coloca num lugar alto para ver o que acontece. Parece que a luz se espalha. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. E as trevas não vão nos apanhar. Diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu não sei, a luz quando é menor na vida de um cristão, eu entendo que a luz está se apagando. O que os irmãos acham? Eu acho que ele está sendo apanhado pelas trevas. Não é isso que a lição está trazendo aqui? Que a gente deve andar na luz porque as trevas vão nos apanhar de surpresa? Uma luz menor é uma luz que está se apagando. Será que uma luz que está se apagando, uma luz menor, pode conduzir uma luz maior se ela não tem força nem para se manter acesa? O interessante da gente observar é que, se de fato a luz menor servisse, como a Igreja Adventista prega, para conduzir a luz maior, a primeira coisa que ela faria era conduzir as pessoas à Bíblia. Mas não é o que a gente vê, né? Em todas as divulgações da igreja ultimamente, o que a gente vê é que essa luz menor conduz a ela mesma. Ela não conduz uma luz maior, ela conduz a ela mesma. Então, todo o trabalho evangelístico feito pela Igreja Adventista, você pode perceber o que está sendo apresentado, a palavra de Deus ou um livro, exatamente um livro. Então já fica bem claro aí que o problema está estabelecido, né? Outra coisa importante, irmãos, na pergunta que eu fiz, qual é a diferença entre o caráter de Jesus e o de Satanás? Jesus, irmão, é a verdade. Eu sou a verdade, né? O caminho, a vida, não é? Ele é o nosso guia. A luz que nos conduz é aquele farol em meio ao mar revolto, não é? E quando nós vemos a Jesus, nós vamos a ele. Ele é a luz. Se andarmos na luz, nós não andaremos em trevas, irmãos. Ele é a luz. Temos que andar nele. Porquanto, quanto mais de Jesus você recebe, mais luz você tem. Quanto mais luz você tem, mais intensa é essa luz e as pessoas percebem. Os irmãos se lembram lá no livro, acho que de Isaías ou Jeremias, não me lembro bem, acho que é Isaías, onde um gentio diz que ia pegar na hora de um judeu e dizer, olha, nós vamos com vocês, porque sabemos que Deus está com vocês. Nós vamos com vocês. Ou seja, a pessoa está procurando luz nas trevas, irmãos. As trevas dominaram o mundo, porque o mundo não anda na luz. Agora nós vemos, por que não anda na luz? A lição pergunta, a diferença de caráter. Satanás anda na luz, irmãos? Não, ele anda nas trevas. Ele permeia nas trevas. Tanto é verdade que lá em Romanos, se não estou enganado, o apóstolo Paulo faz diferença entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz fazem as coisas durante o dia, diante das pessoas. Já os filhos das trevas fazem nas trevas. Por isso que o nosso mundo está em trevas. Trevas morais, trevas espirituais, não é? Há trevas dentro das igrejas. Por quê? O inimigo inventou um nome diferente para a mentira. Os irmãos conhecem muito bem qual é esse nome. Chama-se narrativa. Olha que nome bonito, irmãos. Falar mentira é muito feio. Falar esse nome aí não pode. Narrativa pode, é um nome mais simpático, mais atraente, não desperta a curiosidade das pessoas. A narrativa é um fato, que a pessoa vai narrar e tudo mais. Só que esse fato que ela vai narrar é mentira. Esse é o problema da narrativa. E a narrativa que nos foi pregada, e está dentro dessa lição, é que a luz menor vai nos conduzir à luz maior. Todo o texto citado aqui nessa luz menor não tem visão nenhuma aqui. Nada de visão, é mais a opinião dela. Sabe quando você está escrevendo uma carta ou fazendo uma redação para quem já passou pela parte da universidade, né? Vai prestar um concurso público, vai fazer os testes, exames para entrar na faculdade? Tem lá a prova de redação. Eu vou dizer para os irmãos, tá? A redação hoje, ela constitui-se no verdadeiro mata-burro dos vestibulares. É uma coisa impressionante. Porque quando você pega para fazer uma redação de tema livre, você vai inventar uma história fictícia, vai contar o caso que você conheceu. Mas dependendo da maneira como você conta o caso, você estará mudando a narrativa. Isso se chama manipulação. Esse ser das trevas, enquanto um propaga a luz, o outro propaga trevas. E há clientes para os dois lados. Olha que interessante, tanto para a luz quanto para as trevas. Tem gente que anda nas trevas dizendo que está na luz. Tem gente que anda na luz, mas está nas trevas. Olha que coisa terrível. A luz de Cristo deve brilhar em nossa vida de modo que as pessoas percebam. Porque o inimigo manipula por meio de narrativas, colocando coisas estranhas dentro da igreja, colocando coisas estranhas na palavra de certos pregadores. Quem não for atento como os bereanos, vão fazer como os cristãos tessalonicenses, que aceitavam tudo que vinha do púlpito como verdade. E aí, eles estavam andando em trevas quando achavam que estavam na luz. Não, eu frequento o templo. Eu estou lá no templo, o pastor pregou que foi uma maravilha, eu estou saindo daqui hoje radiante, estou cheio de luz. Só que não. Sim, irmão Orlando, gostei muito desses teus últimos 3 áudios, que é exatamente isso. O problema é que a Igreja Adventista criou uma narrativa, né? Devido à sua luz menor. E aí, quando você estuda por conta própria a palavra de Deus, não serve. Porque estudando por conta própria e você chegando nas conclusões, fazendo a conexão entre os profetas, entre os salmos, entre os evangelhos, isso não vai te servir, porque não está na narrativa deles. E o que eles vão te encaminhar? Não. Tu tem que ler a Bíblia pelo olhar de Ellen White. Ela sim interpretou toda a Bíblia, está tudo ali, está tudo revelado pelo Espírito de profecia. Então ler a Bíblia por ela própria, como sendo a palavra de Deus, não serve mais.
Isso é muito triste, né? Essa narrativa que foi criada é muito triste. Eu tenho aqui em casa uma lanterna tática. Ela é carregada a bateria, ela é pequena. Deve ter uns 12 centímetros, talvez 13 centímetros. Mas é uma boa lanterna. Como eu operei os olhos, o que aconteceu? Por descolamento de retina, né, causada pela diabetes. Então, descolou dos dois olhos, irmãos. Eu fiz 4 cirurgias, tomei 6 injeções nos olhos. Olha, coisa terrível, irmão, coisa terrível. Então, eu já não enxergo lá muito bem conforme eu gostaria de enxergar, né? Mas eu uso essa lanterna tática aqui. E eu vou dizer para os irmãos, ela tem ali uma bateria ali dentro, que de tempos em tempos eu tenho que tirar e recarregar a bateria, para que o brilho dela seja cada vez mais intenso. Onde está, irmãos, a bateria na qual devemos recarregar nossas forças todos os dias? Hein? Qual é essa bateria? No meu entendimento, são as Escrituras Sagradas. Tem gente que se exime da responsabilidade de estudar as Escrituras e receber a luz nela contida, entende? Por outro lado, outros vão recarregar as suas baterias, olha só que coisa terrível, numa força muito fraca, conhecida como luz menor. Ele espeta ali o seu plug, lendo aquelas coisas e diz que está se alimentando espiritualmente, como nós estamos fazendo aqui com a lição, desconsiderando totalmente essa luz menor, porque nada do que tem aqui é inspirado. Vocês podem ver, é a opinião dela. É como se você fosse fazer a prova de redação e fizesse aquela história muito bonita, uma narrativa, ali combinando, né? Ponto, interrogação, vírgula, né? A linha de argumentação coerente, expondo de forma clara o que seria a sua ideia a respeito daquele assunto. Vão reparar nos seus erros de português, erros de interpretação de texto, entendeu? Então, tudo isso para forjar uma narrativa. Mas nada daquilo foi inspirado. Nada aqui foi inspirado. Qualquer historiador que estudou a respeito de Cristo, né, cristologia, vai ter o conhecimento da verdade, o mesmo conhecimento que ela está colocando aqui, olha só, da verdade não, né? Vai contar uma história na forma de uma narrativa. Porque o grande conflito nada mais é que uma história contada na base de uma narrativa, com muita manipulação. O que os irmãos pensam disso? Como diz o nosso amigo Morfeu, ele colocou uma informação interessante há tempos atrás aqui, dizendo que a igreja está perdendo membros, ela não cresce mais. Ele colocou uma outra explicação interessante, dizendo que também há uma falta enorme de pastores. Eu conversei com um amigo que é pastor já aposentado, ele disse também para mim que está difícil achar pastores, que põe aí 40 pastores que se formam 10, menos de 10, às vezes 5, 7, às vezes nem isso termina o ministério aposentado. O próprio pastor Hernandes falou isso aqui. O que está acontecendo, irmãos? Será que estão se alimentando da fonte? Será que estão? Será que estão recarregando suas baterias na verdade? Será que aqueles que lideram esses homens também estão se alicerçando na verdade? Estão colocando suas baterias, suas luzes para recarregar na bateria da palavra de Deus? Parece que não, porque se fosse isso verdade, o espírito era outro. O espírito era outro. O que nós estamos vendo é o contrário de tudo isso. Olha, só para os irmãos terem uma ideia, esse negócio de alvo de batismo, com 2, 3 estudos já pode batizar a pessoa, isso não é bíblico. Por não ser bíblico é de outra fonte, e essa fonte não é a luz. Foi de lá que tiraram isso. Tiraram anciã, tiraram pastora, toda essa fonte aí, rota, cisterna rota que não retém as águas. Foram buscar luz nas trevas e não encontraram nada. Encontraram isso daí e querem que a membresia aceite como verdade, e muitos aceitam, porque amam os primeiros lugares, gostam de estar à frente, de conduzir um povo, né? Um cego conduzindo um bando de cegos. E o resultado é o que nós estamos vendo aí. Uma igreja fraca, apática, não cresce, não desenvolve. As pessoas, quando sabem da verdade, ficam indignadas. Isso é um fato. Outra coisa importante, irmãos, uma pergunta aqui que eles pedem para nós lermos aqui, eu achei fantástico, né? Que semelhança vemos nos textos aqui que está citando aqui, que é justamente Provérbios 23, 23, e João 17, 17, e também João 8, 32. Hein? Eu vou colocar um só texto aqui para os irmãos comentarem para ver que interessante, irmãos. Texto interessante esse que está lá em Provérbios, eu achei incrível. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência. O texto completo, e não há vendas por preço algum. Irmãos, toda verdade, toda luz não deve ser vendida por nada. E a verdade foi vendida por 30 moedas de prata, irmãos. E no lugar dela, compraram outra verdade. Nós estamos vendo isso na venda desses livros aí, dessas publicações. As pessoas se ensoberbecem, se vangloriam, dizendo nós temos isso, nós temos aquilo outro, batem no peito. Os irmãos já ouviram falar na frase orgulho laodiceano? Pois é o que está acontecendo. Na época de trevas, devemos ser luz. E estamos contando mais treva ainda. João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Temos aí, não é? João 17, 17. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, nos aponta para a verdadeira luz. É a essa luz que devemos seguir em frente, que devemos buscar. Entende? Nós precisamos ter isso sempre em mente. Foi colocado um assunto aqui fora da lição. Eu não vou responder o assunto, acho que já falei muito sobre isso hoje.
Acho que quem viu o assunto lá pode tirar suas conclusões, né? Vamos nos deter aqui no assunto da lição, que está mais alvissareiro aqui. Eu anotei uma coisa importante, mas eu queria que vocês comentassem. Aqui diz que, Ellen White dizendo, né, que Satanás bem sabia que as Sagradas Escrituras... são meus olhos, né? Se elas tomassem, o povo tomasse o hábito de ler as Escrituras, eles teriam, assim, não seriam fácil demovê-los da sua fidelidade para com Deus. É uma verdade, mas só que isso não é inspiração. É uma verdade. Quanto mais a pessoa estuda as Escrituras, mais verdades ela sabe. Sendo assim, a gente, quando se enche da palavra da verdade, nos enchemos dela, né? Fica fácil a gente discernir entre a verdade e o erro. A maneira como ele manipula a verdade para dar aparência de verdade, né? E as pessoas aceitam e caem. Os irmãos se lembram, lá quando ele levou Jesus, o inimigo levou Jesus ao pináculo do templo? Olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito a seu respeito que a seus anjos dará ordem, para que não tropece em alguma pedra. Só que ele esqueceu de dizer, ele manipulou a verdade, ele pegou parte da verdade e inseriu a mentira no meio. Ele esqueceu de dizer que Deus ia guardá-lo em todos os caminhos dele. Mas ele também falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. É uma coisa assim, é uma artimanha tremenda, ele fez isso lá no Éden. Olha, não foi isso que Deus disse? De toda árvore do jardim você pode comer? Manipulou a verdade, ele torceu. Narrativa. Especialista em narrativas. Agora, se a pessoa não busca a luz na fonte da luz, ela fica muito suscetível de cair em narrativas. Por isso que devemos andar na luz. E Jesus é essa luz, ele é a verdade. Não devemos vendê-la por nada. Há quem teve a coragem de vender isso daí, né? Vender a verdade por 30 moedas de prata. E hoje se vende por qualquer coisa. Porque não podemos ver, né? Só nos contar a história dele. Então, será que existe mesmo? Já ouvi essa conversa. Você acredita mesmo, irmã, que Jesus vai voltar? Você acredita nisso daí mesmo? A pessoa está nas trevas andando, achando que está na luz. Na verdade. Vamos comentando a lição, irmãos. Estou aguardando o comentário dos irmãos aí. Sei que muitos vão comentar depois. Mas a lição não tem muito que apresentar hoje, não. É só o fato claro de que está sendo citado aqui somente o livro Grande Conflito, essa luz menor que, francamente, não ilumina ninguém. Até agora não iluminou em nada. O que iluminou os irmãos foi a palavra de Deus, que estamos citando os textos aqui. Muitos serão daqui iluminados, realmente, porque são textos incríveis que existem nessas perguntas que joga por terra essa luz menor, joga no chão. Sim, irmão, sim, exatamente. Esse livro Grande Conflito, ele é um problema. Eu enxergo assim como um problema, sabe? Porque principalmente quando a gente vai ver em todos os quesitos de interpretação profética, claro que ela vai tratar isso mais lá na frente, né? Mas eu já dei uma pincelada aí nos títulos das lições e isso vai vir à tona. A gente vê que foge completamente do que está escrito na Bíblia, né? E aí talvez um leigo possa estar ouvindo o áudio agora dizendo, eu quero saber o que foge, como que foge. Espera, nós vamos chegar lá. Por enquanto, ainda estamos aí na parte fácil, né? Não tem muita coisa, sabe, para acrescentar, para dizer, tá tudo tranquilo. Mas a coisa vai começar a engrossar aí nas próximas semanas. Se nós fôssemos estudar a lição dentro da igreja, do jeito que estamos estudando aqui, nos tirariam das unidades, viu? Nossa, quanta coisa importante tem aqui, quanta coisa importante. Então, irmãos, não vai haver mais participação? A lição não é tão grande assim, né? Faz só 33 minutos que eu comecei. Não haverá mais participação? Se os irmãos quiserem participar mesmo depois de encerrar a lição, não tem problema. O importante é que nós queremos concentrar os comentários para ficar fácil depois para o Wagner fazer a seleção e preparar a edição da lição para o YouTube no próximo sábado. Tá certo? Não há muito o que comentar, porque o resto do comentário aqui é infrutífero, não vale nem a pena nós lermos, mas a gente tira algumas ideias aqui. O fato é que nada aqui é realmente inspirado na lição de hoje. Não tem nada de inspiração, nada de visão, não tem nada. É um comentário de alguém que conhece um pouco da vida de Jesus. Só isso. Um pouco, né? Conhece um pouco. É um comentário que qualquer teólogo desenvolveria e colocaria em um livro um comentário semelhante. Assim sendo, irmãos, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana ditosa, de vitórias. Eu já, graças ao Eterno Pai, comecei a semana bem. Ontem à tarde eu estava na casa da minha mãe, dando uma pincelada na lição de ontem, quando eu recebo uma mensagem de uma construtora querendo meus trabalhos, né? Porque eu sou vendedor e eu estou me preparando para tirar o CRECE, meu registro no Conselho dos Corretores de Imóveis. E é trabalhoso. Eu estava vendo o curso, irmãos, em torno de R$ 1.200. O lugar mais barato que eu achei foi no Rio de Janeiro, por R$ 690. Mas aí o que aconteceu? Essa pessoa me ligou ontem, mandou uma mensagem, aliás, né? Gostou do que eu falei lá na apresentação e falou o seguinte, olha, eu vou te mandar a lista de documentos que eu preciso, você manda para mim. E eu vou terminar mais tarde de preparar tudo que ela me pediu. E é o seguinte, o seu curso, para você tirar o registro, nós vamos pagar para você 70% desse curso. Os outros 30% você paga metade na matrícula e metade quando você se formar no curso, entendeu? Você vai ter o seu registro provisório até chegar à sua definitiva, nós vamos te dar todo o apoio, isso, aquilo, outro. Irmãos, imagina, que coisa tremenda. A semana já começou, quer dizer, bem abençoado. Hoje ela ligou para mim, mandou mensagem e tudo mais, falou, amanhã você me tira uma selfie bem arrumado, barbeado, eu quero colocar essa foto sua na matrícula da escola, no registro da construtora Calas. E você mora onde? Eu falo, na Zona Sul.
próximo a Interlagos? Eu falei, temos um empreendimento aí que está bombando em venda, nós queremos você lá. Você vai, eu falei, olha, eu sou amputado, eu tenho um pouco de dificuldade. Não se preocupe, nós vamos te ajudar no que for preciso. Gente, isso é coisa de Deus. Eu contando pra minha mãe, ela ouvindo, né, tudo isso. Aí entrou minha filha ligada, dizendo que ia vir pra minha casa. Minha mãe já era umas 5h30 da tarde, elas foram chegar por esse horário mais ou menos, né. Aí eu fiquei feliz que a minha filha caçula estava com dificuldade de arrumar uma segunda escola para dar aula, ela conseguiu. Não como efetiva, mas ela vai substituir durante um bom tempo uma professora que é uma senhorinha lá, e ela já dá aula na escola adventista. Então, irmãos, as coisas estão indo assim de acordo com a vontade de Deus, desde que nós estejamos com Ele na luz. Esse é o meu desejo para os irmãos essa semana, que os irmãos andem na luz, para que as trevas não nos apanhem de surpresa. O inimigo está aí como leão de redor, rugindo, nervoso, brabo, buscando a quem possa tragar. Ele é o príncipe das trevas. Que Deus nos ajude a andarmos na luz como Jesus está na luz, é que nós agradecemos e pedimos aqui nesta tarde. Assim sendo, a bênção de Arão sobre os irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim terminamos a lição de hoje. Fiquem os irmãos à vontade para comentar. Tudo que acharem de importante, comentem aqui, por favor. Eu entrei aqui agora, estou vendo 170 e poucas mensagens e estou aqui acompanhando, só aprendendo aí, hein, meus irmãos. É bênção. O grupo é bênção. Irmãos, em 10 minutos aproximadamente, 13 minutos, estaremos estudando a lição de hoje, ok? Tá muito importante, viu? Podem fazer perguntas o quanto acharem, porque a lição de hoje está assim muito empolgante mesmo. Traz assuntos que a igreja, o afegão médio, o adventista não vai entender, mas aqueles que estão estudando com outro viés aqui irão entender. Começaremos às 17 horas em ponto, excepcionalmente. Tive que resolver alguns problemas, algumas questões de trabalho aí, e transporte, locomoção, mas as bênçãos de Deus estão caindo. Fico feliz com isso. Ok, irmãos? Às 17 horas entramos então. E eu vou pedir, irmãos, encarecidamente, aqueles irmãos que gostam de conversar, eu acho ótimo que se conversem, que façam contato, né, e tudo mais. Se quiserem conversar um assunto que não esteja ligado à lição, pode chamar no privado, irmãos. Conversa no privado, é melhor, para não interromper a lógica do raciocínio. Porque às vezes quando o raciocínio tá interessante aqui, entra um assunto que não tem nada a ver com a lição e me quebra o raciocínio, fica difícil, entende? Então eu peço aos irmãos que, se quiserem conversar qualquer outro assunto que não seja da lição durante esse período de estudo, chamem no privado, por favor, tá bom? Até daqui a pouco, irmãos, estamos chegando. Olá, irmãos, boa tarde, satisfação enorme estar aqui para estudarmos essa lição de hoje. É uma coisa, assim, impressionante o que temos para falar hoje nessa lição. As pessoas não vão perceber lá na organização a profundidade dessa lição de hoje, mas nós vamos abordar aqui, ok? O título ainda é A Luz Brilha na Escuridão. Nós vimos ontem, domingo, né, falando sobre as concessões, que é uma estratégia sutil de Satanás. E hoje nós vamos dar sequência nessas concessões. Os irmãos irão perceber em algum momento que parece que eles estão falando deles mesmos. É impressionante. Eu quero colocar aqui a primeira pergunta para que a gente possa comentar, e eu conto com o apoio dos universitários aí, irmãos. Tá certo? A primeira pergunta da lição pede para ler Atos 20, de 27 a 32. Que advertências específicas o apóstolo Paulo deu aos líderes da igreja de Éfeso a respeito da apostasia vindoura? Qual foi a orientação que ele deu a respeito da apostasia vindoura? Como que uma apostasia entra dentro de uma igreja? Será que é fazendo concessões? Comecem a comentar, irmãos, que esse assunto está envolvente por demais. Examine e comecem a fazer os vossos comentários, que eu vou entrar em alguns assuntos importantes nessa primeira pergunta da lição, que tem a ver com muitos detalhes que o adventista médio não vai perceber, de jeito nenhum. Só aqueles que realmente estudam, que sabem da verdade, e muitas vezes temem em falar essas verdades diante da igreja, é que vão compreender a profundidade dessa lição. Irmãos, uma coisa importante dentro dessa lição de hoje, o apóstolo Paulo faz advertências severas, com amor, né? A liderança da igreja de Éfeso, a respeito do que estava para acontecer com toda a igreja, não só de Éfeso. Ele disse claramente que viria o tempo em que lobos vorazes iriam solapar o rebanho, não poupando o rebanho, fazendo concessões, trazendo heresias para dentro da igreja. E as heresias que entraram na igreja hoje, irmãos, chegam a tal ponto que eles têm lançado filmes, e mais filmes. Até o Rodrigo postou aí, há pouco tempo atrás, aqui no grupo, um certo filme que está sendo lançado, não é? Para poder mostrar como foi que a mensagem adventista chegou, não é? Na igreja remanescente. E estão lançando filmes, irmãos. E mais filmes. Não pouparão o rebanho. Eles não aceitam isso. Um outro irmão fez uma brincadeira aqui comigo outro dia que eu achei interessante. Disse que eles estão para lançar um filme dentro de algum tempo, um outro filme. Vorazes e Furiosos. Olha que coisa interessante. Vorazes e Furiosos com quem? Com aqueles que estão colocando colírio no olho dos irmãos dentro da organização. Esse colírio tem aberto os olhos de muitos. Tanto é que, outra vez eu vou citar o Morfeu aqui, ele falou, numa certa ocasião aqui, que está havendo um decréscimo no número de membros dessa igreja remanescente.
decréscimo entre os pastores. Ninguém quer ser pastor mais. Ninguém quer ser. Porque para ser pastor tem que enganar, irmãos. Tem que levar a heresia para a cabeça da membresia. Muitos descobriram até onde chega essa heresia, eles não vão querer. E não querem. E nós sabemos o porquê. Essa sim é uma profecia verdadeira. Aqui estamos tendo a verdadeira visão. Heresias entrariam na igreja, mentira, entrando através de lobos. Quem são esses lobos? São aquelas pessoas recém-convertidas que acharam ter assim uma visão teológica diferente dos apóstolos e começaram a fazer concessões, fazendo mudanças, né, dentro da igreja. E dentro dessa colocação, é dito aqui, irmãos, que coisa interessante, ó, no quarto e quinto século, concessões foram introduzidas furtivamente na igreja cristã, sendo o avanço da missão, né, a justificativa mais provável para fazer essas concessões. Mas o terrível resultado foi um afastamento das verdades da palavra de Deus. Toda concessão leva ao afastamento da verdade. Isso significa que a igreja é autoritária? Não. Ela preza pelos princípios e pela verdade. Ainda que essas verdades sejam impopulares. Aquelas pessoas que não gostam de mensagens impopulares vão fazer de tudo para tirar aquela mensagem do cerne da questão. Foi assim que, agora, em nosso tempo, as heresias, as mentiras, estão entrando no seio da igreja através dos livros daquela senhorinha. Os irmãos sabem muito bem quem é. Muita heresia, muita mentira. Entende? É assim que é solapada a verdade de dentro da igreja. A palavra de Deus diz que, a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus são as escrituras sagradas. Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Agora não. O povo está se santificando num livro daquela senhorinha. O que pensam os irmãos sobre isso? Irmão Orlando, vamos lá, vamos responder essa pergunta. O que pensa a gente sobre isso? Primeiro que se a lição traz essa informação referente ao quarto, quinto século, que a igreja começou a se desviar do ensinamento bíblico, isso é verdade. Eu preciso enaltecer essa verdade aqui. Mas você vê que essa sutileza, em uma concessão, o que é uma concessão? É uma cúpula que se reúne, né, de líderes, de pessoas influentes, para tratar de certo assunto. Agora, vamos lá, vamos tratar de um assunto que já está definido, e vamos tentar reestudar esse assunto. Como assim, Wagner? Vamos lá, vamos tratar de um assunto aqui. A expiação de Cristo na cruz foi completa ou não? Agora tu pega esse assunto e tu vai estudar ele de novo. Não é um assunto que tem que se estudar. Ele tem que se entender. A expiação de Cristo na cruz foi completa, a obra de Cristo na cruz foi completa. E aí, concessões foram criadas a partir do quarto século, e é verdade isso, para modificar alguns pontos. Alguns pontos que a igreja primitiva sustentava, oriundo do quê? Do ensinamento bíblico, oriundo dos cristãos que estavam aí encabeçando a igreja na época em que Cristo, né, ergueu essa igreja. Isso foi mudado com o decorrer do tempo. O gnosticismo entrou para dentro do corpo da igreja para mudar muitas coisas, né? Aí o reino milenário, que seria na terra, como sempre foi ensinado em todas as partes da igreja, já não é mais, é no céu, né? E aí dizem que não, a igreja católica inventou, que nós vamos morrer e vamos para o céu. Tá, mas inventou e a igreja adventista leva junto? Que vai todo mundo morar no céu? Onde é que está escrito isso? Aonde que está escrito isso? Entende? Então, tem tantas profecias nos mostrando o reino vindouro terreno, e a gente vê que os pais da igreja, os principais, até o terceiro, quarto século, eles defendiam isso. Por quê? Porque a Bíblia defende isso, né? E aí, a partir do quarto século, foi mudado. E a igreja adventista? Nossa, essa foi a que mais fez concessões, então, para modificar o que está escrito. Aí a cruz de Cristo já não é mais suficiente. Precisa de um tal juízo investigativo para definir o futuro da humanidade, né? O juízo começa pelos mortos, diferentemente de Apocalipse 20, que mostra que depois do milênio o mar vai entregar os seus mortos para serem julgados. E aí, como é que fica a Bíblia nessa concessão? Fica lá embaixo, lá no chão. E esse é o maior problema. Então, a resposta para essa pergunta é: toda vez que se desvia o pé do compreendimento bíblico, nós entramos em declínio como igreja, nós entramos em declínio como entendedores da sã doutrina, e nós estamos aqui discutindo os mesmos assuntos que já estavam definidos pela igreja primitiva. Mas é necessário, por isso estamos aqui, para defender o que está escrito. Outra coisa importante na lição é a questão do mistério da iniquidade que já estava operando naqueles dias. A lição pede para ler aí Atos 2, de 7 a 12, onde o apóstolo Paulo fala claramente, né, que o mistério da iniquidade já operava. E quais são as características? Eles deviam estar atentos. Como que ele iria operar? Como que o ministério da iniquidade, ou o mistério da iniquidade, estaria operando já naqueles dias e como atuaria de forma mais eficiente em nossos dias? Bom, irmãos, o primeiro ponto que eu anotei aqui na lição, dentro desse quesito, que é o item asterístico C, é o seguinte. É significativo que mesmo nos dias do apóstolo Paulo, houve um afastamento gradual da verdade a respeito da obediência à lei de Deus. Olha que interessante. Onde eles querem levar os adventistas com essa colocação? Aonde? Não seria
no fato de que as igrejas seriam rebeldes no tocante à lei de Deus e que, por serem rebeldes, não são povo de Deus? Será que é isso? Será que é porque talvez um dia distintivo dos demais dias da semana caracterizaria a igreja remanescente nos últimos dias? Será que é esse o objetivo? É dito aqui que esse afastamento da lei de Deus aumentaria nos séculos posteriores. Será que eles estão fazendo referência a outras denominações religiosas que não guardam o sétimo dia da semana? Eles estão dizendo aqui uma coisa interessante, irmãos. Olha só que coisa incrível. Em oposição ao segundo mandamento, ídolos foram introduzidos no culto cristão. Por milênios, os símbolos estiveram na vanguarda das religiões pagãs. Essa foi uma concessão que fizeram para converter os pagãos. Vamos trazer os ídolos para dentro do templo, mas não na imagem de uma divindade pagã. Vamos colocar aí na imagem de São José, da Virgem Maria, do menino Jesus, dos apóstolos, né? Do próprio Cristo crucificado. Será que é disso que elas estão tentando dizer? Será que não existem fiéis sinceros nessa denominação que eles dizem oriunda do paganismo? Será que é isso? Outro comentário interessante dentro do articulismo aqui da lição é o seguinte, olha. O domingo, dia de adoração ao Deus Sol, foi adotado como dia de adoração cristã em honra da ressurreição. Esse falso dia, não sancionado na Bíblia, prevalece ainda hoje. Os irmãos perceberam alguma coisa sutil nesse texto? Será que eles estão querendo levar as pessoas a crer que as denominações que guardam um dia diferente daquele que está apontado na Bíblia são todos pagãos? São todos Babilônia, juntamente com aquela igreja que venera ídolos? Será que é isso que eles querem? Porque eu, particularmente, entendo que tanto numa quanto outra existem fiéis do Senhor e serão salvos onde estão. Será que o objetivo não seria uma evangelização mais agressiva, no intuito de trazê-los para dentro da igreja remanescente? Será que é isso? O que pensam os irmãos? O grande problema da igreja adventista é que ela até hoje está presa na antiga aliança. Ela não entende o pacto da nova aliança. E ela não entendeu o pacto da nova aliança. Esse discursinho de domingo, dia da ressurreição, comemorando o dia da ressurreição. Eu comemoro o dia da ressurreição. Mas eu comemoro com a maior felicidade do mundo. Porque finalmente a redenção, ela teve a sua finalidade. Finalmente a correção para o problema que o pecado causou estava posta na ressurreição de Cristo. Cristo ressurreto representa a nossa entronização juntamente com Ele nos ares. Olha só que importância. Representa o símbolo da vitória. Eu preciso comemorar isso, com certeza. Agora, quem é que disse que ao eu comemorar a ressurreição de Cristo, eu estou guardando o domingo? Aonde que está escrito isso? Quem disse que as outras denominações estão guardando o domingo? Só a igreja adventista diz isso. Eu converso com muitos cristãos, muitas pessoas que não são adventistas, vão nos seus cultos, às vezes sexta-feira de noite, às vezes quarta-feira, às vezes quinta, às vezes domingo, às vezes sábado, e não guardam nenhum dia. Por quê? Porque eles entenderam a troca da aliança. E até hoje a igreja adventista quer prender os irmãos nessas práticas da antiga aliança. E para eles, o capítulo 14 do livro de Romanos não precisa ter existido. O livro de Colossenses não precisa existir. Por quê? Porque eles não entendem o que Paulo estava tentando explicar a todo momento para as igrejas que iam se reunindo, né? Porque assim que se juntava naquela época um grupo para estudar a palavra, para representar o cristianismo, chegavam judeus querendo judaizar as pessoas. Paulo precisava ir lá e dizer: não caem no jugo da servidão novamente. Não entrem nesse jogo, porque se vocês entrarem nesse jogo, vocês estarão crucificando a Cristo novamente. Não precisa guardar dias de festa, não precisa guardar dias de lua nova e nem sábados, porque isso tudo eram sombras da realidade que é Cristo. Paulo a todo momento estava falando a mesma coisa. Mas aí vinha, por exemplo, judeus dizendo: não, eu aceito a Cristo Jesus. Eu aceito a Cristo Jesus, eu tenho meus costumes. Não tem problema. Nem para você, adventista, que está escutando, quer guardar o sábado. Amém, fica à vontade. Agora esse sábado não te torna mais especial ou menos especial de quem guarda ou não guarda. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo diz no Romanos 14. Cada um tem para si, no seu entendimento, aquilo que convém, aquilo que entende. Um faz diferença entre dia e dia, e para outro é igual todos os dias. Bom, se a lei dos 10 mandamentos precisavam estar em vigor, inclusive o sábado, para que Paulo ia dizer aquilo? Para que Paulo ia falar aquilo? Você nunca parou para pensar por que Paulo pronunciou essas palavras? Ora, por que ele pronunciou isso? Porque os gentios estavam se achegando, e os gentios nunca guardaram o sábado. E agora, nesse mesmo momento, enquanto os gentios estavam se achegando, os judeus estavam tentando circuncisão, estavam tentando introduzir ele nos rituais de festa, em guarda de sábado, e Paulo chega e põe um fim nisso. Para dizer, né, se vocês continuam nessas coisas, nós estamos novamente crucificando a Cristo. Nós não estamos pela tutela da lei, mas sim pela graça. É simples, é só estudar a palavra de Deus, né? Mas a igreja adventista sempre tem que trazer esses pontos e ainda querer prender os irmãos nessas obrigações, nessas regras, né? Literalmente nesse cativeiro, literalmente. Só que a palavra diz que nós
somos porque fomos libertos. Libertos de todas as amarras da antiga aliança. Ô, irmão, agora como que esse domínio exercido por eles se manifesta hoje? O povo lá da igreja remanescente não tem a mente dominada para seguir uma certa senhora? É um povo que está com a mente dominada no sentido de seguir orientações de certos líderes? Police reported ahead. Que pensam diferente deles? Parece uma espécie de petismo esse adventismo. Se você não crê no que eles ensinam, você deve ser evitado e, se possível, amaldiçoado. Eles falam mal da gente. Não seria essa uma atitude a ser reprovada dentro do cristianismo? A verdade é justamente o que eu ia comentar. É uma distorção. Automaticamente os adventistas estão distorcendo a Bíblia e pondo a culpa nas demais denominações. Porque eles vêm com os textos fora do contexto, com os escritos aí baseados no anjo ajudador vulgo Satã. E quer que todas as denominações aceitem isso como uma verdade. Né? Então, automaticamente, para a igreja adventista, todos são seitas. Né? Quando a coisa não procede dessa forma. Reprovadíssima, irmão Orlando. Eu no embate que eu tive sábado agora com o irmão, ele estava até com a revista, né, essa daí da lição. Eu falei, o cara, e aí, como é que tá? Eu falei, não, tá bem. Tá estudando? Eu falei, a Bíblia. E eu falei, não, olha essa lição aí, pelo amor de Deus. Isso é uma doutrinação. Aí ele falou, não, mas é uma doutrinação mesmo. Eu falei, sim, mas nós temos que nos doutrinar, nos chegar mais próximo da Bíblia. Não é de um livro desse, não, que não tem nada a ver com a Bíblia. É antibíblico, um livro desse. Não, aqui é que é a verdade do povo remanescente. No final, todo mundo vai chegar pra cá, vai chegar do nosso lado. Todo mundo vai vir pro nosso lado no final. Eu falei, então, é lamentável, mas a gente não se vê no céu. Eu falei dessa forma. O mais curioso que eu achei aqui nessa lição foi a pergunta que eles estão fazendo para eles mesmos. Eu senti que foi para eles, né? É o último comentário da lição, lá embaixo no rodapé. Que tipo de concessões vemos na igreja atual? Temos misturado verdade com erros? O que os irmãos acham? E parece que estão falando deles mesmos. O que vocês acham disso? É o que eu estou sentindo. Ué, Mandolando, eles fazem essa pergunta e aí quando a gente vem aqui, quando tem pessoas dispostas a mostrar o erro, eles não querem enxergar. Aí fica difícil, aí não tem como, né? Não querem enxergar o erro, a gente mostra na Bíblia, aponta, né? Mostra onde que tem que fazer as correções, não querem enxergar, e ainda fazem a pergunta. Não tô entendendo, né? A questão maior aí, meu irmão, é que estão misturando verdade com erros, e erros grotescos, com mentiras, com fábulas, mas as pessoas, no geral, no contexto geral, posso generalizar, que estudam a lição e estudam a Bíblia, jamais vai falar isso na lição, na classe, né? Jamais, porque eles até entendem que sim, mas como é que vai contrapor? Vai falar que a denominação está errada? Jamais. A Bíblia que está errada, que aguenta os seus erros, que segura os seus erros. Mas, baseado nisso, eles não vão falar jamais, nunca. Agora, irmãos, isso daí não é uma espécie de escravidão? O que pensam vocês? Não é uma escravidão? Não é você, ao entrar na igreja, aos pouquinhos, né? É devagar, devagarinho. Eles vão te colocando um cabresto e você vai aceitando, bem devagar, devagarinho. Não é isso? Aí você vai ficando alienado, bem devagar, devagarinho. Os irmãos já pararam para pensar? Aí daqui a pouco vocês começam a pensar exatamente que todas as denominações, as demais denominações, são do demônio. Mas isso já acontece na mente do povo da igreja remanescente, bem devagar, devagarinho. O que pensam os irmãos sobre isso? Não só não irão falar, mas também não irão permitir que seja dito dentro da igreja. Porque isso aqui que nós estamos discutindo é como se fosse um colírio jogado nos olhos dos irmãos. E eu sou do tempo em que isso que está acontecendo aqui agora acontecia na classe. Até eles mudarem a metodologia. Me lembro do dia em que o pastor chegou, departamental da associação, e num sábado de manhã, dizendo que agora ia mudar todo o estilo da lição. Elas não seriam mais chamadas de unidades evangelizadoras. Esse era o nome que tinha antes. Seriam chamadas de unidade de ação. Porque na unidade evangelizadora, você tinha que ter um professor e um vice. E tinham que participar da classe professores todo sábado de manhã, às 8 horas. Inclusive, as professoras dos departamentos infantis participavam da classe de professores porque era lá que elas eram matriculadas para estudar lição de adulto. Teve um ancião que chegou para mim e falou o seguinte, quando eu era diretor de escola sabatina, que eu cobrei que as irmãs dos departamentos infantis viessem, dos adolescentes viessem para a classe de professores. Ele brigou comigo dizendo que não, que a lição delas não tinha nada a ver com a gente. Eu falei, mas espera aí, elas bebem leite e dão leite para os outros, é isso? E não vêm pegar alimento sólido aqui? É aqui que elas são matriculadas. Não deixou. Então, a lição é uma doutrinação pura, é para desviar o foco da verdade. São ilusões. E aquele que vê a lição de forma superficial aceita essas ilusões. Quando o tal pastor chegou para fazer a mudança, mudou de unidade evangelizadora para unidade de ação. Na unidade de ação não precisa de professor. Tem que ter apenas um facilitador da lição, um condutor, que pode ser qualquer um. Quando o cara é professor, ele é um doutrinador, ele conhece de doutrina, ele conhece os temas, ele sabe o que vai dizer a classe. O passador de lição, não.
O facilitador da lição, não. Ele vai ali comentar, vamos comentar isso aqui, mas o que você achou disso aqui? Não é engraçadinho? Olha aqui, ó. Aqui diz que Zaqueu trepou na árvore para ver Jesus, né? Que gracinha, né? Já imaginou a gente trepando hoje na árvore para ver Jesus? É o tipo de coisa, irmãos. Perde-se o sentido. Entende? Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Na verdade, a Igreja Adventista, lá na sua formação, aquilo que foi bom no começo para a Ellen White e para o esposo dela, que foi o financiamento que o José Bates colocou na igreja, acabou sendo ruim, porque a Ellen White, ela nunca queria nada com sábado, entendeu? Ali, quando a gente vai um pouco para a história, bom, pelo menos eu entendi assim, o José Bates bateu o pé, ali é óbvio, né, na formação ali, você não tinha ainda o corpo doutrinário, ele bateu o pé e falou, não, eu quero guardar o sábado. E ela fez de uma coisa ruim, uma marca para a igreja, ela não queria, ela nunca colocaria o sábado. Só que como o homem tinha dinheiro, ele tinha como financiar ali o começo da igreja, ela aceitou a aceitação dele, não, tudo bem, não vamos brigar por causa disso não, tá, vamos aceitar o sábado aqui, e rapidinho ela teve uma visão, falando, opa, Deus me mostrou que realmente o sábado tem que ser guardado. Tanto é que esse dia para trás, né, com uma circunstância muito específica, eu fui visitar a igreja adventista, uma pessoa lá falando, foi Deus que usou José Bates para a igreja adventista conseguir manter o sábado. Por quê? Porque o que a denominação faz é isso. Eles têm tanta malandragem que fala isso, a Ellen White não tinha visto, mas depois viu, mas o José Bates foi usado por Deus. Mas mentira! Ele bateu o pé e falou, não, eu quero sábado. Eu entendi, com o estudo que eu fiz com a Batista do sétimo dia, que o sábado é santo. E ela, Ellen White, ela nem colocaria o sábado, meu amigo. Ela nem estaria aí para nada, entendeu? Ela colocou para pegar o dinheiro do cara, do José Bates. Agora eu creio no seguinte, irmãos. Quando a gente fala assim, que houve um grupo que juntou ali, se reuniu e montou ali um arcabouço doutrinário e montou a igreja tal, eu acredito que tudo isso aí, todas essas religiões aí já estavam na agenda do diabo há muito tempo, entendeu? Ele só precisou ali esperar os personagens chegarem. Aí eu falo da Adventista. Vamos falar por ordem, o Mormons, Adventista e Testemunha. Foi uma escadinha ali, entendeu? Uma saindo da outra. O Mormons é o avô, o Adventismo é o pai, e o Testemunho de Jeová é o filho. São essas três ainda, três gerações, três instâncias aí de loucura, fora as outras, né? Então, meu amigo, quando uma pessoa fala aí de santuário celestial, isso é uma coisa que já estava na mente do mal há muito tempo. Eu só esperava ali um momento, ali, um grupo de pessoas para montar isso aí, tocar para frente e transformar a pregação do evangelho nessa bagunça, entendeu? Nessa loucura que é hoje aí. A questão do medo é o que controla as pessoas, o medo. Eu não sei o que acontece, é que as pessoas não têm personalidade. Eles batem o pé, os irmãos colocam o rabo entre as pernas como se fossem, sabe, aqueles cachorrinhos abandonados sem dono. Não é assim, não. Nós não somos propriedades do clero. Nós somos livres em Cristo Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é o que está escrito. Nós fomos libertos. E isso é o que conta. E quanto ao medo, ele é um agente assim que realmente é controlador. Hoje nós temos aqui em São Paulo, acho que boa parte do Brasil também, pessoas usando máscara até hoje. Parece que nasceram com máscara. Parece que depois da pandemia eles descobriram a máscara. É uma coisa que faltava na cara deles. E uma coisa que eles estão pondo na cara da membresia são máscaras espirituais. Enche a igreja de máscara. Mas e venda nos olhos também. Não é só a máscara, não. É para não falar, para não ver. Entende? E se é só para ouvir e aceitar o que está ouvindo. Então eles colocam venda nos olhos e máscara na cara. Venda para impedir que enxergue e máscara para impedir que fale. Mas a oração de Davi deve ser colocada em prática. Que diz o seguinte lá em Salmos: desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja. E Deus desvendou. Todos aqueles que estão enxergando, vendo, estão comprando o colírio de Jesus e colocando nos olhos, juntando os olhos. Aí eles começam a enxergar o que não enxergavam, não ficam mais lá. Eles saem. Aí eles vão lançar aquele filme, Vorazes e Furiosos. Para quê? Para perseguir estes que estão colocando os irmãos para fora do rebanho. Não pode. É pecado. Onde já se viu um negócio desse? Custando para colocar uma pessoa aqui dentro, aí vem o espírito de porco e tira daqui. Não, não pode. Vamos perseguir. É assim que está acontecendo. É desse jeito. Então, não é prudente para eles que se tolere pessoas como nós visitando a igreja. Eles se afastam, eles não conversam conosco, atravessam a rua, vão para o outro lado, como aconteceu com a minha irmã aqui do grupo. Entendeu? Tá no supermercado, nem na cara olha. É o tipo de situação. Entende? São ensinados lá por conta dos ensinamentos daquela senhorinha. Irmãos, eu agradeço grandemente a Deus pelo estudo dessa lição. Com muito carinho, viu, irmãos? Com muita determinação que eu procuro estudar. Os irmãos estão vendo aí que eu risco bem toda a minha lição, viu? Toda. Por que motivo? Porque nós temos que pegar os pontos importantes, os pontos principais, e trabalhar em cima desses na mente dos irmãos. Esse é o papel do professor. O passador de lição pega aquilo que é subliminar aqui e põe na mente das pessoas. Mas o professor, ele vê a sutileza e abre os olhos dos irmãos. E eu estou tentando fazer isso aqui, pelo que agradeço essa oportunidade. Eu sei que muitos vão ver a lição depois, que tirem as conclusões, comentem aqui, isso vai ajudar bastante para o Wagner fazer a compilação dos textos, dos comentários para colocar no canal Remanescentes, né? Isso vai ajudar outras pessoas também. Assim sendo, irmãos, eu vou dar encerramento aqui na lição, mas eu estou atento aos comentários. Os irmãos podem continuar comentando. A lição praticamente já terminou, a lição de hoje. Então, vou pôr o celular para dar carga na bateria, que está acabando aqui. E enquanto tenho tempo,
Agradeço a todos que participaram, que estão participando e que virão a participar, ok? Eu vou rogar a Deus a bênção de Arão sobre todos nós aqui do grupo, tá certo, irmãos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos? Vamos comentando, estamos aqui atentos, ok? Fique à vontade, irmão. Participe para que puder. Tá aí a lição. Irmão, ouça, questione, pergunte bastante, que é importante. Agora, irmãos, o mais interessante aqui, que eu não comentei no decorrer da lição, mas vou fazer um comentário agora, é que no próximo sábado, quando a igreja remanescente estiver reunida para estudar a lição, eles vão dizer o seguinte, tá vendo, irmãos? Já Ellen White viu tudo isso aqui, de que no futuro haveria também uma mesma apostasia semelhante àquela que aconteceu na igreja primitiva. Por isso que Deus chamou um remanescente, Deus mostrou isso a ela. Por isso estamos aqui, irmãos. Nós somos a igreja remanescente, nós somos separados das outras denominações para pregar a verdade, restaurar a lei de Deus, tapar a brecha, irmãos, está lá em Isaías. Tu serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. Estamos tapando a brecha que fizeram no sábado, colocando domingo. Estamos tapando a brecha quando tiramos de dentro do templo as imagens, os ídolos. É interessante, é isso que vai acontecer. Eles vão dizer, tá vendo, irmãos? Olha como é bom estar aqui dentro, né? Que igreja maravilhosa. Aqui tem a verdade, irmãos. Que pena que eu tenho daqueles irmãos que saíram. Coitadinhos, foram enganados. Assim como o inimigo enganou a igreja primitiva, está enganando muita gente que deu crédito à mentira ao invés de ficar aqui na verdade. É o tipo de coisa que eles vão dizer, pode ter certeza. Boa tarde, queridos irmãos. O comentário a respeito disso que eu queria deixar é o seguinte. Nós que fomos criados, né, de berço, de raiz, como a gente diz, né, dentro da denominação, desde pequenininhos nós somos doutrinados a seguir aquilo que eles pedem. Então isso para nós se torna automático. Para nós, como nossos pais, né, nossos avós são adventistas, nossos pais, a nossa família, a gente crê assim, né, sem pestanejar. Imagina, pai, mãe, avós, tios, primos, tudo dentro da denominação, como é que a gente vai duvidar? Né? Então aí vem o risco, porque desde pequenininho, já no ventre da mãe, já cantando zininho, falando de Jesus, falando, né, já vem dali, aí nasce, aí vai roda o berço, aí vai, né, passando por etapas de classes, até chegar no adulto, né, e a cobrança é grande, né, os pais têm que comprar a liçãozinha para os seus filhos, que é o pão, é o alimento, como é que os filhos vão ficar sem o alimento, né, então é bem catequizado, é bem imposto, de pai para filho e vai indo e até que a gente fica raiz, né? A menos que Deus nos arranque de lá, como foi nosso caso, né? Então, aqueles que entram depois, eles já têm um outro pensamento, né? E aí, claro, que depois vai induzindo aquilo ali, né? Mas eu acho que quem é raiz é muito pior de deixar. Então, né, irmãos? Quando os discípulos, os apóstolos, a começar por Jesus, né, que escolheu ali os discípulos, e depois veio os apóstolos, veio o apóstolo Paulo e os demais, né, o conselho era buscar o primeiro amor. O primeiro amor, qual é? O primeiro amor não está em 1844, o primeiro amor está lá, né, em Jesus lá. Em tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que está na palavra de Deus, que Jesus ensinou, né. Esse foi o ministério de Paulo aqui, para deixar o exemplo, né, da palavra de Deus íntegra. E isso ele fez para transferir para aqueles que iam pastorear, né, o rebanho de Deus, e que ele deixa bastante conselho sobre isso, né? Mas com a intuição de se submeter somente a Cristo Jesus, né? Então, ocupando ali um lugar de santidade, procurando fazer tudo aquilo que Cristo fez, andar nos conselhos, nos caminhos de Cristo Jesus. Mas está muito diferente no tempo de hoje, né? Hoje as denominações aí é só mesmo para ter vantagem própria, né? Para tirar vantagem própria, com arrecadações, dízimos e ofertas e tal. Esquecem do primeiro amor. Esquecem de colocar em prática aquilo que Cristo deixou. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite, né? Existem espaços menos tóxicos, sim, para congregar, sim, irmãos, com certeza. Né? Tem igreja aí que chama, porque tem igreja aí que talvez até ajudasse, né? Ajudava. Mas nada de passar a mão no santo dízimo do Senhor, viu? Nem pensar uma coisa dessa. Nem pensar. E ali chamava, fazia uma oração, né? É aquilo que Tiago fala, né? Fazia oração e mandava ir em paz. Que proveito tem isso, né? Como o próprio Tiago fala. Mas isso é lindo, viu, irmão? Isso é lindo. Eu, como ando incrédulo em muita coisa, né? Quando a gente vê uma coisa que era para ser comum, né? Virou raro. Virou raro, né? Pois é, irmã Carol. Hoje eu conversava muito com um irmão que é do sistema, né? E eu tento passar algumas coisas para ele, eu passo assim, né? Tomar aquele encuque. Quando a gente vê que na igreja primitiva alguém olhou assim e disse, olha, não é legal.
Uns com mais, outros com pouco, né? E muitos com pouco. Acho que Barnabé foi lá e vendeu uma propriedade, ele dividiu com os irmãos, né? Irmãos, a igreja que Jesus vem buscar é essa igreja aí, viu? É a igreja primitiva. Ninguém se engane, não. Jesus não vem buscar nenhuma igreja adventista, nem batista, nem assembleia, nenhuma dessas. Ele vem buscar, né? Afinal de contas, isso aí é título empresarial. Ele vem buscar povo, né? Então, o modelo da igreja que Jesus, eu diria ansioso para ele ver. Ele vem buscar essa igreja aí, a igreja primitiva. Primitiva. Né? Tá lá para todo mundo ver o que é a igreja de Deus. E fica um bocado de gente brigando aí, a igreja certa aqui, né? Não, lá tá errada, aqui é Babilônia, lá é Babilônia. E lá é seita, aquela confusão dos infernos, irmão. Enquanto Deus tem um modelo. Agora, essa igreja tem nome? Não tem. É a igreja de Deus, né? E fica um bocado de gente brigando por sistema, tem que estar dentro do sistema para isso, aquilo, aquilo outro. É problema, viu? Eu ando incrédulo, misericórdia. Eu me tornei uma pessoa até doente relativo a isso, viu? Então a gente está vendo até umas coisas que dá para aproveitar. Nós estamos botando tudo num pacote só, sabe? É acredito popular, né? Diz que o justo paga pelo pecador. Existe irmãos aí que ainda são tocados pelo Espírito Santo, né? E dirige trabalho sério, dirige. É uma pena que perdeu a credibilidade, infelizmente, né? Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos então dar início à lição da Escola Sabatina de hoje, que realmente tem tudo a ver com o que está acontecendo em nosso tempo. Nós vamos falar sobre a proteção da palavra de Deus, como ela nos protege. Somos protegidos pela palavra, e isso vai demonstrar que todos aqueles que se afastam das corrupções deste mundo, pela leitura da palavra, pelo estudo da mesma, encontrarão libertação e santificação. Esse será o tema de hoje. E vamos ver também dentro da lição as contradições que eles próprios apresentam contra si mesmos. É uma coisa impressionante. O afegão médio, aquele simplesmente adventista que tem o hábito de simplesmente ler a lição, não vai perceber a profundidade do tema aqui colocado. Porque quem estudar com profundidade vai entender que nós não precisamos de nenhum outro escrito para nos santificarmos, além das escrituras sagradas. Vamos lá então? Aos irmãos que estão conversando agora no horário da estudo da lição, que dêem uma pausa nos diálogos aí para nós nos concentrarmos nesse tema. Podem retornar aos bate-papos aí à vontade assim que a lição terminar, ok? Vou colocar os textos aqui para nossa reflexão. Já vamos fazer os primeiros comentários. Dêem uma olhada no tema, atentem-se para os detalhes e nós vamos começar fazendo algumas considerações importantes sobre o que está acontecendo na lição de hoje. Bom, irmãos, eu me lembro de um tempo na história da Igreja Adventista que eles eram chamados, antes de 1980, de o povo da Bíblia. Era um povo que estudava por demais as Escrituras, era um povo verdadeiramente abençoado por conhecer as Escrituras. Todo o debate bíblico que acontecia, mesmo nas igrejas, quando convidavam algumas pessoas para debater um determinado assunto, era emocionante, era emocionante. Eu me lembro de uma vez que eu participei de um evento e tinha algumas tarefas a serem cumpridas, né? Essa pessoa a qual eu vou me referir, ela já não está mais entre nós, essa irmã, né? Mas um dos desafios que foi dado, que eu aprendi numa outra igreja adventista, claro, que quando eu me converti, eu aprendi muito na Liga MV. Hoje chama-se JA, né? Que não tem nada a ver com aquela Liga MV. Que eram os missionários voluntários, não é? E hoje tem uma tal de Liga JA, que nada tem a ver com a Liga MV, e na Liga MV se estudava muito a Bíblia, existia um chamado de as coinonias, não é? As coinonias, elas possibilitavam um aprendizado muito grande da palavra de Deus. E numa Liga MV, o desafio que eu dei para essa irmã foi para ela falar na ordem crescente todos os livros da Bíblia e na ordem decrescente também. Fato é que alguns irmãos, quando ela errava ou parava no meio do caminho, que lembrava, não, tá bom, coisa nenhuma. O desafio tem que ser cumprido. Então nós éramos chamados de o povo da Bíblia, o povo das Escrituras. É impressionante como hoje as coisas estão bem diferentes. Havia também, irmãos, um outro homem muito conhecido entre os adventistas, acredito que até do Brasil, conhecido como Chico Bíblia. O Chico Bíblia, irmãos, ele sabia de Gênesis a Apocalipse todos os capítulos e versículos de cor. É uma coisa impressionante. Eu não o conheci pessoalmente, mas era muito afamado nos tempos em que eu ainda estava frequentando a igreja, logo no meu começo de fé. Haviam pessoas verdadeiramente estudiosas na palavra de Deus. Eles tinham uma vida diferente, porque a palavra de Deus ela possibilitava que as pessoas absorvessem o conhecimento da mesma e colocassem em prática no seu viver diário. Certa ocasião, eu conheci uma pessoa de uma outra denominação e eu comecei a discutir com ela sobre a Bíblia, assim, um assunto corriqueiro, né? Normal, aquele bate-papo normal. E eu falei para ela, né, que eu já tinha feito o meu primeiro ano bíblico e tinha lido a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, né? Eu li 19 vezes. E eu perguntei para ela, quantas vezes você já leu a Bíblia? Ela falou assim, irmão, não gosto de ler assim não, sabe, a Bíblia, porque às vezes, irmão, eu vejo coisas na Bíblia, por exemplo, eu começo a ler, mas quando ela fala de alguma coisa contra alguma coisa que eu gosto, eu pulo aquele verso.
Olha só, eu pulo o verso para não ter que ler aquele verso, porque vai falar contra alguma coisa que eu estou fazendo, alguma coisa que eu gosto, sabe? Então, se é para proibir, então eu pulo o verso e sigo em frente assim, eu vou pulando. Veja que coisa. Pode uma pessoa ter a vida santificada dessa maneira? A pergunta é a seguinte, irmãos. O que nos protege contra os enganos de Satanás? O quê? Disse Jesus em João 17:17, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Nos versos antecedentes, ele diz que ele não é do mundo, como aqueles que o seguem também não são. Será que o mundo está tirando o nosso tempo de estudo da palavra de Deus, irmãos? Quando Jesus falou sobre a parábola do semeador, ele disse que uma parte das sementes caiu entre os espinhos, e esses espinhos sufocaram a palavra. Ali também diz que esses espinhos, irmãos, são os cuidados do mundo. Será que os cuidados do mundo estão sufocando a palavra em nossa vida a tal ponto que não nos permitimos nos santificar por meio dela? E isso que o irmão está dizendo aqui é a pura expressão da verdade. Certa ocasião teve uma discussão dentro de uma padaria. Dois irmãos discutindo, não era adventista não, tá? Dois irmãos discutindo sobre a palavra de Deus. Um dizia que a Bíblia católica era a Bíblia completa e que era diferente da Bíblia do evangélico. O evangélico dizia, não, a sua Bíblia é diferente porque ela está adulterada, ela tem livros que não são canônicos. E o português, dono da padaria, ouvindo aquela discussão, né? Um dizia que tinha diferença, outro dizia que não, um dizia que tinha. Aí o português entrou na conversa e disse, escuta cá vocês dois. Existe diferença, sim, entre as suas Bíblias. A Bíblia do católico pega poeira o dia todo no Salmo 91, porque não sai daquilo. E a Bíblia do crente cheira a sovaco, porque ele tira da estante, leva para a igreja debaixo do braço, sai da igreja, põe debaixo do braço e coloca na estante. É mais ou menos isso que acontece, irmãos. As pessoas não estudam a palavra de Deus com o intuito de conhecer a verdade. Parece que esse livro preto dá uma preguiça na mente de alguns. Teve uma pessoa que falou para mim assim, olha, eu leio, mas eu não entendo o que está aqui. Não entendo, não consigo entender. Eu virei para ela e perguntei, mas de novela a irmã entende? Tem gente que estão pegando diversos capítulos da Bíblia, mas não perde um da novela. A irmã entende capítulo da novela? É assim, irmãos. Nós aprendemos bem aquilo pelo qual nos interessamos. Se não nos interessamos pela palavra de Deus, não podemos aprender nada de bom desse mundo. É tudo ilusão. Tudo que nos disserem, as pessoas vão acreditar. Ontem eu estava resolvendo uns problemas atinentes a um documento que eu preciso para andar gratuitamente nos municípios da cidade, né? Porque cada município tem o seu cartão. E existe um que atende bem a Grande São Paulo. E eu estava lá na esperança de pegar o meu. Aí deu hora do almoço, por isso que eu tive que adiar o estudo da lição. Queria chegar muito tarde, não ia dar tempo de colocar a lição às 15 horas aqui. Então eu tinha um rapaz ali na frente gritando, almoço, R$14, almoço, R$14. Falei, opa, tá do jeito que eu gosto, né? Aí ele me levou até lá. Dentro de uma loja, no final da loja dava um restaurantezinho pequeno, mas muito bem aconchegante, era um self-service. Você podia servir um prato só, claro, né? Self-service, um prato só. Você colocava o que você queria, arroz, feijão, macarrão, salada, né? Aí a guarnição, que eles chamam aqui de mistura, né? Podia escolher duas. Então tinha frango, tinha o frango ao molho, né? Tinha costela de boi, né? Tinha linguiça e vocês podiam escolher essas aí. Aí uma falou assim, e tem também a bisteca de porco. Mas ela que estava servindo falou assim, olha gente, eu nunca mais como porco na minha vida, porque eu vi na Bíblia que isso está errado. A gente não pode nem tocar na carne desse bicho. E eu só ouvindo, né? Porque tá doido, Deus mostra, viu? A gente tá aqui, mas Deus mostra na Bíblia o que pode e o que não pode. Olha que surpresa, irmãos. Será que as pessoas estão estudando a Bíblia para saber o que pode e o que não pode dentro dela, aquilo que Deus quer para nós de melhor? Será que estão sabendo? Agora, irmãos, a lição começa uma sessão aqui muitíssimo importante. É no comentário. Diz aqui que a Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus. Diz aqui que ela apresenta o plano de Deus para a salvação da humanidade. Uma vez que toda a palavra é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, né, diz aqui, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja, irmão, se ela é tão autossuficiente assim, nós precisamos de algum outro acessório, literatura, sei lá, alguma, quem sabe, publicação que nos ensina qual é o caminho, a educação na justiça, que nos ensina as escrituras. Precisamos disso? Para que serve, irmãos, essa luz menor? Qual é o propósito? Porque, pelo que eu estou entendendo, se a escritura é toda autossuficiente para nós, precisamos de luz menor para quê? No meio das escrituras, irmãos, que nós aprendemos tudo sobre Jesus, sobre o plano da salvação, sobre tudo o que precisamos saber, é por meio dela e dela somente. Olha o que comentário o item B diz aqui. Tem o item A, mas vamos ver o item B, que eu achei importantíssimo, depois os irmãos podem conferir aí. Afinal, o que saberíamos sobre o plano da salvação sem a Bíblia? O que nós saberíamos, hein? Quanto entendimento sobre o nascimento, a vida, os ensinos e o ministério de Jesus, hein? Sem as escrituras, como entenderíamos a profundidade do sacrifício de Cristo, a glória de sua ressurreição, o poder de sua intercessão, a majestade
de seu retorno. Como nós saberíamos tudo isso se não fossem as Escrituras? Será que nós precisamos da série do conflito para entender essas coisas? Porque, na verdade, irmãos, o grande conflito é apenas um livro, mas existe uma série. A série é constituída por 5 livros. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, depois do grande conflito. Entenderam? E ainda tem um que corre por fora, que é a História da Redenção. Mas não faz parte do conflito. Será que nós precisamos ler esses livros para entender a palavra de Deus, para saber que Jesus está ali oferecendo o seu amor a todos nós, irmão? Será que a Bíblia não é suficiente? Para que serve a luz menor nesse caso? De que adianta essa luz menor? Não ilumina nada. Se a palavra de Deus é a luz que ilumina todos os homens, precisamos de luz menor para quê? Imagina uma lanterna ligada de dia, por volta de meio-dia, aquele sol escaldante. Imagina, liga a lanterna para ver se você acha a luz. Não acha. Para que luz menor? Não há necessidade dela. O que os escritos da luz menor podem fazer pela salvação de quem quer que seja que Jesus já não tenha feito? Agora, o que mais me surpreendeu na lição foi o tiro no pé que deram. O duplo tiro no pé. É uma coisa assim, nossa, tremenda. Um duplo tiro no pé. Está no item C, que eu anotei na lição. Olha que coisa interessante. Essas verdades cruciais são reveladas, ensinadas e enfatizadas na Bíblia. Somente ela deve ser o padrão supremo, definitivo para a compreensão da verdade. Caramba, se é assim, irmãos, para que os livros dessa senhorinha? E o tiro no pé continua no item D. Tá aí o item D. Portanto, devemos lutar contra toda tentativa de minar sua autoridade ou inspiração. Inclusive aqueles que professam amor à Bíblia, mas lançam dúvidas sobre ela de forma sutil. Tragicamente, por meio dos avanços do pensamento moderno, teólogos e cristãos se concentram tanto do lado humano das Escrituras que a Bíblia se torna a palavra do homem ao invés de a palavra de Deus. Os irmãos conhecem alguns teólogos, né, famosos, né, que andam trazendo interpretações da Bíblia, entendimento diferente e colocando isso diante da cristandade? Segundo eles, né? Porque ela é toda autossuficiente para nós. Não precisamos dessa senhorinha para nada. É uma excelente irmã. Fora isso, mais nada. Existe, irmãos, entre nós, os irmãos devem ter ouvido esse título que eu vou citar aqui agora. Já ouviram falar que tal pregador famoso de uma igreja aí que... De uma igreja não, ele vai visitando as igrejas. Geralmente vem lá dos Estados Unidos, tem que ter tradução, aquele negócio todo, né? Fulano de tal, ele é doutor em divindade. Já ouviram isso? O teólogo fulano de tal... Ele é doutor no livro do Apocalipse, ele conhece. Já ouviram isso em algum lugar? Cada um deles traz um entendimento diferente daquele que está expresso nas Escrituras. E existem alguns aí, acho que é Arilton de Oliveira, não é? Tem também um tal de Leandro Quadros, não é? Tem também um outro aí tal, como é que é o nome dele mesmo? Um que vive cavando aí atrás de pedras, né? Atrás de cacos, não é? Rodrigo Silva. Eu estou citando nomes porque é o que eles são mesmo, sabe? Traz o conhecimento deles acima do conhecimento das Escrituras. E as pessoas vão atrás desses homens. Vão. Uma forma diferente de ensinar. A Bíblia diz que seria assim nos últimos dias, né? As pessoas se cercariam de mestres, conforme suas próprias concupiscências, como que sentindo coceira nos ouvidos. Não é? Será que nós estamos vivendo um tempo semelhante hoje? Agora, irmãos, para fechar aqui o assunto, tem umas coisas que é impressionante, que a lição está trazendo aqui, né? É um duplo tiro no pé, com certeza. Eles dizem aqui, olha, se isso fosse verdade, por que ainda nos importaríamos com o que essas pessoas pensavam, ou por que suas crenças deveriam, ou seriam, a nossa esperança de eternidade? Está falando aqui de pessoas que são pastores, né? De reis, né? De sacerdotes, de poetas, que tinham uma visão diferente da Bíblia, uma visão do seu tempo, então eles questionam. E quando nós olhamos a perguntinha final embaixo, é um verdadeiro tiro no pé de novo. Leia o Salmo 119, 105, 116, 130, 133 e 160. Para ler os Salmos. Está recomendando que você leia os Salmos. Aí eles fazem a perguntinha. Que revelações o salmista nos deu a respeito do significado da palavra de Deus no plano da salvação? Por que ele não recomendou? Olha, não leiam os Salmos, leiam Patriarcas e Profetas, leiam Profetas e Reis, leiam o Desejado de Todas as Nações, leiam o Atos dos Apóstolos, né? Leiam o Grande Conflito. Por que ele não falou isso? Ele levou todas as pessoas para
a palavra de Deus, né, para nos ensinar algo a respeito do plano da salvação. Mas o que nós vemos hoje é o contrário. A lição que estamos estudando revela o contrário. Eles estão levando as pessoas para estudar o grande conflito à luz do grande conflito, irmãos. Os irmãos estão percebendo que tudo o que eles estão dizendo é contra eles mesmos, mas que o adventista médio, o afegão médio, que simplesmente lê a lição assim a esmo e nem estuda, vai simplesmente absorver os erros da mesma na lição na escola sabatina do próximo sábado? Seu Orlando, você tá querendo arrumar problema, rapaz. Até você mexendo com a escola sabatina, rapaz. Você vai ser perseguido, hein, rapaz? Você já viu aí, né? Cuidado, irmão. Cuidado, hein? Cuidado que você tá defamando a profeta. Cuidado se você não ensinar heresia pros outros aí, rapaz. Bom falar com você, seu Orlando. A paz de Cristo, meu irmão. Tudo de bom. Saudade de ti. Paz, irmão Orlando, paz, irmãos aí. Sem lógica, né, irmãos? Luz menor, né? Sem invenção do homem, né? A luz da palavra de Deus, ela é uma luz só, né? Ela é autossuficiente, não precisa de luz menor. Né? Então isso aí a gente vê que é muito engano, né? E como o senhor falou, irmão Orlando, é isso mesmo. Ela se volta contra eles mesmos, né? A lição está se voltando contra eles mesmos, né? Porque não existe isso, né? Luz menor, não existe isso. Isso aí está totalmente fora da palavra, né? Fora do contexto, né? Então, e outra coisa, não precisamos desses livros, né? Não precisamos desses livros. Né? A Bíblia é suficiente. Né? Muita gente hoje aí se baseando em livros aí, e esses livros podem conduzir a pessoa para o caminho errado. Né? Amém? Maravilha, irmão Tiago, maravilha. Mas o problema é que a lição está falando uma coisa que nós estamos falando aqui e não podemos falar lá dentro. Olha o que diz aqui a lição. A lição está clara, né? No item A, foi que eu coloquei aqui, até grifei, né? Diz que... Não, item A, deixa eu ver. É o item B. É o item B. Está bastante claro. Afinal, o que saberíamos sobre o plano da salvação sem a Bíblia? Quantos entenderíamos sobre a presença, o nascimento e vida e os ensinos do ministério de Jesus? Não saberíamos nada. Agora, o item C é que comenta uma coisa importante. Essas verdades cruciais são reveladas, ensinadas, enfatizadas na Bíblia. Né? Somente ela deve ser o padrão supremo e definitivo para a compreensão da verdade. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Enaltecendo as Escrituras. O que eles vão fazer no próximo sábado? Enaltecer os escritos de Ellen White. Nós não vamos enaltecer outra coisa que não sejam as Escrituras. Nós não precisamos dela para nada. Quem precisa dela é a organização, porque se vende muitos livros dela. Os irmãos compram muita coisa dela. Isso gera uma receita assim incalculável. Incalculável. Então nós não precisamos disso para efeito de salvação de quem quer que seja. Não há nada que ela possa acrescentar à vida de quem quer que seja que Jesus não tenha feito. Esse é o ponto. Se as pessoas estudassem somente as Escrituras, elas teriam pleno conhecimento da verdade, sem precisar recorrer aos livros dela. Entenderam? Esse é o ponto. Nós estamos aqui colocando as coisas no devido lugar. É combater esse tipo de heresia. Distribui grande conflito para o povo? Por que não distribui a Bíblia? Os Gideões Internacionais distribuem porção das Escrituras. Eu acho muito mais válido distribuir. Eu já tentei pegar e não consigo pegar com os Gideões Internacionais o Novo Testamento para distribuir. Não consigo, já tentei várias vezes, não sei qual é o critério, mas eu gostaria de ter vários Novos Testamentos para distribuir. E até para eu poder utilizar, porque eu gosto demais. Lá é na versão revista e corrigida. Mas não importa, é a palavra de Deus. Agora não, vamos distribuir esses livrinhos dela? Não dá, né? Tá certo, irmão Marcos, é justamente isso que acontece. É por conta desses livros que nós, dissidentes, somos tratados como dissidentes. Orientam-se os membros a sequer conversar conosco, nem receber em casa, por causa desses livros, que ferem frontalmente o Evangelho de Jesus. Fere frontalmente a palavra de Deus. Porque se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo, como que eu vou amar a Deus a quem não vejo? É duro, rapaz, é difícil. Então, se ensina um fundamento escrito, mas a prática é outra. É radical, a prática é radical. Quem não estiver dentro do adventismo está perdido. O próprio Leandro Quadros chegou a dizer, cuidado com os dissidentes, irmãos. Porque eu vou lhes dizer uma coisa. Se um dia você sair de dentro da igreja adventista, você não tem mais salvação. Eu vou repetir, irmão. Se você sair da igreja adventista, você não tem mais salvação. Ele disse isso. É impressionante. Então a salvação não está em Cristo, não está na palavra de Deus. A santificação não está na palavra de Deus. Está na igreja adventista. E é isso que eles colocaram na mente das pessoas. Entende? E é isso que está difícil de tirar da mente deles, porque a lavagem cerebral foi tão intensa e profunda que eles acreditam piamente que aquilo é a pura expressão da verdade. Só que não. Bom, irmãos, eu acho que a lição foi bem comentada. Outros vão comentar mais tarde, porque realmente ela está, assim, interessantíssima, pelos pontos de vista que já abordamos aqui. Era justamente assim que eu sempre estudei a lição no passado. Anotando, pegando os detalhes, colocando isso diante dos irmãos, para que pudessem enxergar aquilo que não enxergava numa leitura superficial. Então, a palavra de Deus, irmãos, resumindo, é suficiente para todos nós. Nós não precisamos de outros escritos. Agora, ler escritos é bom? Não os dela, porque eles desviam, traz muita heresia, muita mentira ali.
Mas o apóstolo Paulo é claro que devemos examinar de tudo e reter o que é bom. Façam como o pescador, irmãos, que joga a rede, quando ele puxa a rede, ele separa os peixes bons dos peixes ruins. Então que a gente possa fazer o mesmo seguindo esse exemplo, ok? Pronunciarei sobre os irmãos a bênção de Arão para que os irmãos tenham uma tarde abençoada. Depois eu vou contar umas bênçãos aqui, vou soltar mais à noite para que os irmãos possam entender do porquê as coisas estarem mudando muito rápido aqui na minha vida em São Paulo, ok, irmãos? Então, vamos à bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos nessa tarde, é o meu desejo a todos os irmãos. Amém. Não estou não, rapaz. Eu estou combatendo a heresia que ele prega. Pode ficar tranquilo. Uma hora eles vão me chamar a atenção que ele dá puxão de orelha, é onde eu vou soltar a palavra de Deus em cima deles. Verdade. Rapaz, a gente ri, mas o negócio é sério, cara. É sério, isso é uma coisa muito séria. Você linkar a salvação a uma crença teológica, né, que por sua vez é uma heresia, né, é um falso ensino. Não existe você, eu não acredito no juízo investigativo, por exemplo, né, que é o tema desse vídeo, você corre perigo de perder sua salvação por não acreditar. Você ser punido por não ler os livros da falsa profeta, você entende? É uma coisa muito grave, né? São realmente, são fariseus mesmo, disfarçados de cristãos, né? São difíceis eles, são muito difíceis. É justamente por isso, irmão, que eu estudo a lição com profundidade. Isso que estamos falando aqui, nós não podemos falar dentro da igreja. Olha, vai fazer praticamente quase 1 hora, 45 minutos, que estamos estudando a lição de um dia apenas. Imagina o que eles fazem na hora da lição, do estudo da lição, lá na hora que começa a classe, não é? Passa por cima. Só coisas superficiais. Os irmãos ficam longe da verdade, ficam longe dos fatos. Mas quando você pega nos detalhes, aí você vê a falácia, você vê o engano, você vê eles contradizendo tudo que vinham dizendo até então, você consegue enxergar tudo. E um professor assim, que tinha no tempo em que havia as unidades evangelizadoras, coisa que há muito tempo não se ouve mais. Hoje tem as unidades de ação, onde o professor não é um professor, ele é um facilitador. O facilitador, ele lê a lição ali com os irmãos, faz um comentáriozinho, sabe? E não sai disso. Mas quando vai entrar na profundidade, aí o bicho pega. Aí se mostra realmente o que está acontecendo, a verdade de fato. Aí eles não querem que as pessoas saibam disso. Por isso que quem sai de lá de dentro não tem mais salvação. Até isso colocaram na mente deles. É impressionante. Claro que foi o seu Leandro Quadros, né, que fez isso daí. Um dia, eu perguntei, eu estava com meu cunhado, né? E a gente estava conversando sobre esse lance de salvação. Aí eu perguntei, né? Fiz igual lá, o jovem rico perguntou para o Jesus lá o que precisava fazer para ser salvo, né? Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, ô Bento, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí, né, a resposta aparentemente foi simples, né? Ele disse, Tiago, isso daí é fácil. É só você aceitar Jesus como seu salvador e guardar os mandamentos. Aí eu falei, Bento, então tá bom, né? Aí tá fácil, né? Porque o Jesus eu já aceitei, né? Mas qual que são os mandamentos que eu tenho que guardar para ser salvo? Aí ele encheu a boca para falar, né? Ele falou, olha, guarda os 10 mandamentos, Tiago, você vai ser salvo. Aí, né, a frase adventista que já é de praxe, né? Incluindo o sábado, né? Tem que guardar o sábado também. Não pode fazer igual as outras igrejas que diz que guarda os mandamentos, mas não guarda o sábado. Aí eu falei, então tá bom, acho que eu consigo, né? Falei com ele, é só guardar então os 10 mandamentos e eu vou ser salvo. Ele falou, então eu não preciso dar dízimo. Então eu não preciso fazer dieta, não é? Rapaz, aí deu aquele tuque na mente, sabe? Da pessoa, quando ela percebe a incoerência do argumento dela, né? Que ela mesma prega, só que ela mesma não para se ouvir. Aí ele ficou assim, parado, pensativo. Aí ele, não, Tiago, na Bíblia está dizendo que carne de porco é imunda, isso e isso. Eu falei, rapaz, eu não quero saber, eu estou dizendo para ser salvo, né? E você deixou claro, né? Que lá, por exemplo, lá no Apocalipse, acho que é 12, 17, né? Que fala que são os que têm o testemunho de Jesus e guardam seus mandamentos. Você falou para mim que é os 10, então eu não preciso dar dízimo. Porque aí eu fui e fiz a pergunta para ele, mas por que você dá dízimo? Se você só precisa guardar 10 mandamentos, então você está guardando 12. Não, rapaz, não é assim, nananã. Aí começou a ficar todo enrolado, até que ele soltou para mim que nem dízimo ele estava dando. Ele tinha 4 meses atrasado de dízimo. Mas aí olha a hipocrisia, né? Ele não dá o dízimo, mas prega para os outros dar. Entendeu? Então, assim, a vida do adventista, ela é complicada, porque eles mesmos não conseguem viver o que eles pregam, né?
É uma vida muito difícil. Muito, assim, o adventismo, por natureza, torna as pessoas hipócritas, porque elas não conseguem alcançar aquela perfeição que o adventismo exige e prega, né? Só que os próprios integrantes da denominação não vivem de acordo com o que pregam, né? Isso daí, você quer quebrar a perna do adventista, é perguntar como que faz para ser salvo. Aí ele vai encher a boca para responder que é os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Aí depois você só perguntar, então por que você dá dízimo e faz dieta? Você só para guardar 10, aí fica mais fácil ainda, né? Ô, irmão, eu puxei de cabeça aqui esse texto, né? Muito bom que você falou aqui. Eu falei de tal. Como é que é? Falar de tal maneira e de tal maneira proceder. Eu vou colocar o texto aqui, irmão, o texto correto, tá bom? Boa tarde, irmãos. Em 5 minutos estaremos começando o estudo da lição e todos estão convidados a participar. Correto? Estamos aqui animados. A lição de hoje não é muito grande, mas terá assuntos assim importantes para nós discutirmos, pontos cruciais, ok? Até daqui a pouco. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Quero dizer aos irmãos que é um prazer estudar esse tema, porque parece simples o texto, mas nas entrelinhas que nós encontramos as incoerências. Aqui não é Ellen White quem está falando, é o articulista da lição. É quem, com sua equipe, preparou esse tema para hoje, que tem como título Raciocínio Humano Separado das Escrituras. Eles vão abordar aqui, irmãos, um assunto importante que tem a ver justamente com a pessoa querer entender a Bíblia sem o poder do Espírito de Deus. E ele começa a lição justamente trazendo uma informação que eu não concordo com ela, mas os irmãos vão analisar aqui. Eu vou fazer questão de ler e vou fotografar para os irmãos aqui a lição para que possamos ler juntos, ok? A questão que eu quero abordar com os irmãos encontra-se bem no começo da lição aí, onde ele fala o seguinte, irmãos. No entanto, a clareza e a agilidade do raciocínio humano é incapaz, por si só, de descobrir as verdades das Escrituras. Os irmãos concordam com esse texto? Que o ser humano, por si só, ele é incapaz de descobrir as verdades das Escrituras? Vou contar com a ajuda dos universitários aqui, tá, irmãos? Os universitários precisam participar. Será que uma pessoa, sem o poder do Espírito dele, do Espírito de Deus, será que ele pode compreender as Escrituras? Tem como? Será que é necessário que todas as pessoas que queiram conhecer a vontade de Deus tenham a necessidade real de ter o Espírito dele em suas vidas para que possam compreender a verdade das Escrituras, a verdade divina, a vontade dele? É isso mesmo? Olha que interessante, esse texto aí, essa imagem aí tem tudo a ver com a lição. Mas eu vou colocar o texto agora aqui para corroborar com essa imagem. Parece que a pessoa, sem perceber, a dona Herculana de Fátima, né, Fátima? Colocou essa imagem aqui que está corroborando com o texto. Eu vou colocar o texto aqui para que vocês possam, então, a partir de agora, entrar na resposta às questões que coloquei acima. Espera só um pouquinho. Leiam com atenção esse texto e respondam-me se a pessoa que preparou essa lição estava preparada para encontrar uma resposta bíblica como essa. Porque eu entendo claramente que todas as pessoas são indesculpáveis quando naquele dia vão dizer que nunca ouviram falar do Evangelho, que nunca ouviram de Deus, que nunca podiam acreditar nele porque nunca ninguém pregou para eles. O texto revela justamente o contrário. As pessoas são aí indesculpáveis, porque Deus utilizou a natureza, como está nessa foto de pôr do sol aí, né, para mostrar a sua grandeza, para mostrar a sua verdade, entende? Então, é por esse motivo que não tem como você dizer que não conheceu a vontade de Deus. Quem não conheceu foi porque não quis. Ninguém vai se perder porque ninguém pregou para ele não teve oportunidade de conhecer a verdade. Não, ele vai se perder porque, tendo a condição real de aceitar a verdade, de conhecer, simplesmente escolheu não aceitar, porque a natureza fala de Deus. Existem 2 livros que falam do nosso Criador, a palavra de Deus e o livro da natureza. Então não tem como o articulista dizer que uma pessoa que não tem o poder do Espírito não possa entender a respeito do Criador e das verdades com relação à sua existência. Não tem como. Irmãos, eu vou colocar mais um texto aqui. Não é um texto, é uma leitura da parte final da lição, porque a lição hoje é muito simples. Para a gente discutir aqui as incoerências desse camarada ao preparar a lição. Primeiro, ele afirma que nenhuma pessoa sem o poder de Deus pode entender a verdade bíblica. Depois, eu apresento um texto dizendo que pode sim. Aí ele coloca alguns enganos do inimigo aqui. Ele diz assim, né, aqui em Provérbios 16, 25, ele cita aqui, né, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no fim são caminhos de morte. Ora, a pessoa natural, ela não compreende realmente, mas se ela observar com atenção a natureza, ela sabe que aquilo não veio do acaso. A pessoa que vai ter problema com essa questão de reconhecimento da verdade são aquelas que negam, literalmente negam a criação e o Criador e partem para a evolução das espécies, o evolucionismo de um modo geral, o Big Bang ou coisa parecida. Mas isso não significa que ela não conheça. Tudo que existe nesse mundo foi criado por Deus.
Desde uma simples joaninha, uma flor, os bosques, os animais, as árvores, frutíferas principalmente, não é? Tudo fala de um ser poderoso que tudo fez. Então, eles não terão desculpa naquele dia. Se vão se perder, foi porque quiseram se perder. Irmãos, a lição de hoje é muito curta. Os comentários que nós fazemos aqui são para poder trazer os irmãos aqui para conhecer mais, né, os argumentos utilizados pelo articulista que levam para longe da verdade. Eu estou vendo aqui que existem de fato pessoas que não irão compreender certos detalhes, senão pelo Espírito de Deus. Mas o conhecimento de Deus, ele é acessível a todos por meio da natureza. Não tem como negar. E quando as pessoas reconhecem que existe uma mão poderosa por trás disso tudo, ele é levado a se voltar a conhecer um pouco mais por meio da palavra escrita. Aí sim, é conduzido a Cristo pelo poder do Espírito de Deus, porque está escrito: ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Entendem? E a pessoa só é enviada a Cristo por meio da condução do Espírito dele. É o Espírito de Deus que conduz a pessoa até onde ela tem que chegar para ter o conhecimento da verdade, para receber a luz. E Deus utiliza a nós, viu? A cada um de nós que estamos aqui. Porque se nós estamos cheios do Espírito dele, nós vamos falar dele, porque o próprio Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o coração do nosso povo, irmãos, que às vezes somos impedidos de falar a verdade, de pregar o evangelho para as pessoas. Bom, irmãos, como eu disse, a lição não tinha muito o que comentar hoje, a não ser esses pontos aí, né? De que as pessoas que realmente não são conduzidas pelo Espírito de Deus não podem compreender a vontade de Deus por meio das Escrituras, porque elas não têm desejo de ler. Eu vejo isso acontecendo, eu via isso, né, na escola sabatina, porque as lições estavam sempre em branco, sempre. E o intuito da igreja remanescente era utilizar essas lições, olha só, para levarem as pessoas a estudar a Bíblia. Por fim, era para fazer lavagem cerebral, né? Era para fazer uma lavagem cerebral, fazer com que as pessoas enxerguem as coisas pelo prisma deles, pelo ponto de vista deles. E aqui nós estamos estudando de um modo diferente, nós estamos tirando o Ellen White da parada e comentando aqueles assuntos que nós encontramos muitas inconsistências e incoerências nessa lição. Eles têm um objetivo claro. Nós já dissemos no começo do trimestre que o objetivo claro é fazer com que as pessoas creiam que eles representam de fato a igreja remanescente e que é por meio dessa igreja que o mundo será salvo. Nós vimos aí hoje um vídeo aí de uma irmã aí dizendo que eles são os primogênitos, né? O primogênito é o adventismo do sétimo dia. Veja que absurdo. Então as heresias vão passando e o povo feito gado dizendo amém. E na lição é a mesma coisa. Então tem coisas aqui que eu acabei de comentar que não são verdadeiras. Não são verdadeiras. É isso que nós temos que entender. O objetivo de estudarmos aqui é nos prepararmos para confrontar possíveis membros da igreja que dizem: olha, vocês estão perdidos, vocês não estão mais guardando o sábado, vocês não creem no juízo investigativo, nem a lição vocês estudam mais. Vocês estudam o quê, afinal de contas? Então, o que eu entendo aqui é que usar esses recursos que temos à mão é fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse: devemos examinar de tudo e reter o que é bom. É o que estamos procurando fazer aqui. Examinar e reter o que é bom. E descartar aquilo que é ruim. Isso que é ruim é que os membros, infelizmente, lá vão absorver como sendo a verdade. E quando tivermos oportunidade de estarmos diante dele, falar: olha, a sua lição diz isso aqui, não diz isso que você está acreditando. Aí você terá a oportunidade de mostrar, através do estudo da lição deles mesmos, que eles estão enganados. Eles precisam estudar um pouquinho melhor o recurso que eles têm à mão. Tá certo? Bom, irmãos, não havendo mais nenhum comentário, porque não houve, né? Então eu agradeço a Deus essa oportunidade. A lição de hoje foi muito curta, uma pergunta simples, texto sem muito o que comentar, mas os irmãos poderão comentar no decorrer da noite os pontos importantes aqui que acharam, ok? Eu então agradeço por tudo, pela essa oportunidade, e aos irmãos a bênção de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Meu irmão Orlando, boa noite a todos. Quer dizer que, diante dessa primeira parte que você leu aí da lição, quer dizer que eles querem dizer que nós, por nós mesmos, raciocinando, vendo a grandiosidade da natureza, de pássaros, da biodiversidade, nós não temos cabimento, a nossa mente não vai entender que isso é obra de um Criador, é isso? Quer dizer que nós, raciocinando o máximo possível, não chegamos a um denominador que isso aqui foi alguém com a mente super, hiper, mega inteligente produziu. Então, automaticamente, qual seria a nossa conclusão? De que isso é mero acaso? É isso? Porque para mim, irmão, eu vou dizer para você, a mesma mente que entende sobre futebol, que entende sobre política, que entende sobre qualquer assunto, que ainda que não crê em Deus, se ele olhar a natureza à sua volta, ele sabe que existe um Criador. Então ele não é totalmente estúpido, ainda que ele não tenha o Espírito de Deus agindo nele, ele sabe, porque assim Deus deixou escrito, que tudo que está aí foi feito por uma mente muito superior, uma mão muito habilidosa. Então a conclusão que eu faço é que verdadeiramente estão chamando nós de quê? De ignorantes, né? Nós não, eles.
Obviamente estão nessa fase ainda, né? Do mingauzinho da papa. Porque, a pessoa olhando a grandiosidade. Eu não vou longe, não. Aqui na minha região tem um pé de árvore, se é que pode chamar assim, que chama quiabento. Ele dá uns espinhos, não sei se muita gente conhece aí, mas dá um fruto, né? E muitos espinhos, dá um fruto e dá uma flor na época que eu vou fotografar. Vou mandar aqui no grupo. Mas a flor é linda. E outro dia eu estava ali no quintal e fotografei aquela flor assim. Eu falei, meu Deus do céu, agora isso, quem produziu, quem fez, assim, um contraste maravilhoso desse. Uma árvore espinhosa ao extremo, uma folha assim, verde, dá um fruto, esse fruto e uma flor maravilhosa desse. Isso é fruto do acaso? Misericórdia, nem no grau master da ignorância a pessoa vai achar que aquilo ali é fruto do acaso. Eles estão colocando aqui uma condição de que o ser humano só pode conhecer a vontade de Deus se for pelo Espírito Santo de Deus conduzido. A palavra de Deus, a compreensão, sim, eu até concordo. Mas a questão do conhecimento do Criador, não. O conhecimento do Criador, as coisas criadas estão aí para nos mostrar que existe um Criador, né? Meu irmão, que comparação mais tosca essa da trilha aí, do rapaz armar a esposa e se perdeu. Quer dizer que ele quer dizer que, porque ele se perdeu nessa trilha, automaticamente nós não conhecemos nada sobre a grandiosidade de Deus. Nós não conseguimos raciocinar. Ele se perdeu, então, se não tivermos a orientação, e aqui eu digo, não é nem a orientação, no resumo da ópera, não é nem a orientação do Espírito Santo, é a orientação da Ellen Black, né? De clareza, de branca não tem nada, tem de nevoeiro. Irmão, é verdade. O que ocorre aqui é justamente isso. Ele se perdeu na trilha se dizendo que entendia da trilha, né? Imagina, levou a mulher, não, isso aqui caminho aqui eu entendo, eu estou acostumado a andar no mato e tal. Ele perdeu a trilha para voltar depois, se não fosse encontrar um pessoal para trazer de volta, né? Então eles imaginam assim, que o mundo está perdido, que o mundo está sem ele nem beira, e que se não for pelo Espírito de Deus conduzir, as pessoas eles não vão chegar ao caminho. Só que o caminho não são as escrituras, são os escritos dela. Entende? Tem um pastor que parou de falar comigo por conta disso. Eu mandei a primeira lição que nós estudamos aqui no grupo, que o Wagner postou no YouTube, mandei para ele. E nós falamos lá na entrevista que quem não tinha voz ativa na lição era Ellen White, não tinha mesmo. Ele parou de falar comigo. Então você veja, para eles, nós precisamos de ter o Espírito Santo para nos dar entendimento no espírito de profecia. Como nós recusamos isso, então nós não temos o Espírito Santo para conduzir a verdade. Esse é o ponto. Eles querem que as pessoas creiam que tem caminhos aí, que as pessoas estão estudando a Bíblia, que não é o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é aquele que eles apontam. É aquele caminho que eles orientam seguir. Entende? Só que não é bem assim. Então, né, irmão, o que eu quero comentar aqui é que, assim, ó, na verdade, a igreja adventista, ela acha que o povo é muito ignorante, sabe? Que qualquer coisinha que eles falarem lá na frente, o povo vai aceitar e vai dizer amém. Quando se descobre que eles estão enganando a gente, sabe o que eles fazem? O que fizeram conosco, né? Vocês não estão pegando da Bíblia do hebraico, do aramaico, do original, né? Vocês têm que pegar, eles pegaram um pastor e levaram lá na igreja, que saiu de dentro da minha casa, levaram na igreja esse pastor, para esse pastor mostrar a Bíblia hebraica, aramaica, né? Até mesmo a lição da escola sabatina, eles fazem de uma forma com que a pessoa, sabe, com um linguajar assim, para a pessoa não entender, né? Claro, a gente entende, tem muitas pessoas que não têm estudo, que não têm, né, uma cultura, um estudo, mas quem tem e vai questionar, aí eles não têm como responder. Aí a gente tem que procurar a Bíblia hebraica, aramaico, grego, né? Para poder entender o que eles querem passar pra gente, né? É frustrante o modo de como eles colocam, né? Induzem na mente das pessoas que estão lá dentro aprendendo, né? Tem muitos que estão lá aprendendo ainda. Então é frustrante mesmo a maneira com que eles colocam, principalmente as lições da escola sabatina, né? Para que a pessoa não entenda, aí tem que ter um professor didático, aí eles dizem que só eles que são capazes, didáticos, de ensinar aquilo ali e ninguém pode questionar. Isso que a irmã falou é a mais pura expressão da verdade. Eu me lembro de um rapaz lá na escola sabatina, ele é professor, ele e a esposa são professores na rede pública. E o que acontece? Ele falou para mim, rapaz, a lição aqui é muito difícil. Eu que sou professor, eu entendo, mas a maioria das pessoas que estão lá não entende isso daqui. Por isso que ninguém responde 7. Por isso que ninguém estuda a lição, as lições são todas em branco. Esse assunto é difícil demais. A linguagem erudita que eles colocam aqui não é uma linguagem simples. Parece que é feito isso aqui para complicar a mente das pessoas, para confundir, para a pessoa não entender mesmo, de modo que tudo que eles digam seja verdade e tudo mais. Então é isso que a senhora falou, é a pura expressão da verdade mesmo. Eles tomam por, assim, incultos aqueles que estão lá estudando, insultando, assim, a inteligência de outros, né, que entendem. Hoje nós estamos estudando a mesma lição que eles, por um outro viés, enxergando detalhes, né? Coisa que ninguém costuma enxergar. E eu constatei também aqui na lição o mesmo problema que eu constatei dentro do movimento adventista. Nem todo mundo gosta de estudar.
Esse é um ponto muito sério, é onde o engano entra. Se eu não estou disposto a aprender, com certeza o engano vai me surrupiar, vai me tirar do caminho, porque o engano ele vem de forma sutil. Se eu não conheço a estratégia do inimigo, como que eu vou me defender contra os ataques dele? Não tem como. Algo que me chamou a atenção aqui também, meu irmão, foi no último parágrafo aí que diz: Deus não nos deixou sozinhos em nossa jornada da terra para o céu. O Espírito Santo nos indica as Sagradas Escrituras que nos conduzem para casa. Verdade e erro, certo e errado, bem e mal. Só pode ser corretamente entendido à luz da palavra de Deus. Aquilo aqui é uma tremenda falácia, né? Porque o que nos dá essa clareza não é a palavra de Deus, né? Continuando, aquilo que contradiz Deus e sua palavra é erro, e o erro é sempre perigoso. Aqui eles estão falando dele, né? Que é o que contradiz os seus escritos. E o que está em harmonia com Deus e é a verdade e a bondade. Como é importante que façamos da palavra de Deus o nosso árbitro final e da verdade e da moralidade. Aqui estão falando a parte deles também, porque só com a palavra de Deus, com a gente nos clamando e pedindo o entendimento a Deus, ele não vai dar, né? Porque nós precisamos de quê? Nós precisamos de uma luz menor. Se nós tivermos essa luz menor para levar até a luz maior, nós iremos estar a vida inteira como esse casal aí perdido, né? Então ele precisou de uma luz menor para chegar à luz maior. É falar pelos dois cantos da boca, meu Deus. Boa tarde, irmãos. Aproximadamente 12 minutos estaremos dando início ao estudo da lição de hoje. Tá certo? Vamos confabular aqui sobre os assuntos. Não há muito o que dizer, mas há muito que nós temos que saber e falar aqui dessa lição, ok? Então, às 18 horas em ponto, estamos aqui para dar início. Boa tarde, irmãos. Mais uma vez aqui para juntos recapitularmos. Não vamos recapitular, nós vamos aprender através da lição de hoje. Uma lição importante sobre o poder da escolha. É que, na verdade, a lição está trazendo aqui um assunto dizendo que as pessoas foram simplesmente cegadas pelo inimigo. Aqueles que perecem, aqueles que não obedecem ao evangelho, realmente são cegados, mas a cegueira, ela é voluntária. Ela não é algo imposto por alguém sobre outra pessoa, não, ela é voluntária. E é isso que nós vamos desmistificar aqui. Porque será ensinado aos nossos irmãos lá na igreja remanescente que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, daqueles que não aceitam a verdade, daqueles que não conseguem aceitar Jesus como Salvador. Então eles estão cegos pelo inimigo. Não é bem assim não, existe um poder de escolha que deve ser considerado aqui. E é sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Sendo assim, eu vou colocar aqui para os irmãos as primeiras perguntas e o texto de reflexão, que eu acho importantíssimo. A pergunta é, de acordo com Paulo, quem cegou o entendimento dos incrédulos? Como o entendimento pode ser aberto? Quem está por trás das obras das trevas? Quem lidera a obra da luz? E assim sendo, irmãos, eu vou colocar aqui agora os textos e nós vamos trabalhar em cima desse texto à luz do comentário que o articulista trouxe até aqui, ok? À luz desse texto, o que os irmãos puderam compreender aqui? Vamos debater um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre essa questão de cegueira espiritual. Isso é importante. Boa tarde, queridos irmãos. Então, vendo aqui, né, esse texto aí que o irmão colocou para nós, que, contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto, né? Porque o Deus desta presente era, quem é Satanás, né? Cegou o entendimento dos descrentes a fim de que vejam a luz do evangelho na glória, a fim de que não vejam a luz do evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A gente vê, né, irmãos, que a Bíblia está em todas as denominações, né? Em todas as religiões tem Bíblia. Então, quer dizer que todos têm oportunidade de conhecer o evangelho da graça. Quando o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos chama para realizar a sua obra, juntamente com a missão, Ele nos concede toda a capacidade, força necessária para que possamos perseverar e vencer, né, os nossos adversários e os obstáculos. Como Paulo, nós somos chamados também ao glorioso ministério da reconciliação e o poder de Deus que transforma o mais obstinado, cruel e cego dos corações, e não qualquer de nossa habilidade pessoal, né? Então, o poder de Deus é que transforma, o poder de Deus é que nos instrui, nos inspira, nos ensina. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para entender, nos dar o entendimento. Vejo porque eu tive por 50 anos dentro da igreja sem entender o evangelho, né? Quando comecei a clamar a Deus, pedi, Senhor, revela para nós. Quando a gente clama, Deus revela. Às vezes, né, uma simples palavra, uma simples mensagem que a gente ouve, já nos abre o entendimento, né? Então, eu creio assim, que Deus pode revelar a qualquer pessoa que queira, que esteja disposta, que esteja de coração aberto para entender a mensagem de Deus, para entender a palavra de Deus. Que pergunta interessante, né, irmão Orlando? Que parece chover no molhado quando a gente fala, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Se o evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, que está encoberto. Veja. O Deus
desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem lê esse texto aqui, assim, né, superficialmente, vai achar, bom, então é Deus que faz isso. Deus vai lá, simplesmente cegou o entendimento deles, eles não vão ver, e aí então, de quem é a culpa se Deus cegou o entendimento deles? Só que assim, o texto ele não está revelando o contexto completo, né? O texto não está revelando o contexto completo. Normalmente, quem cega o entendimento para não enxergar é aquela pessoa que mais estuda. Você sabia disso? É aquela pessoa que mais busca, aquela pessoa que mais reflete. Só que ela quer tomar as conclusões que ela quer, né? Ó, eu quero chegar nessa conclusão aqui, então é isso, e eu não quero ver mais nada, não quero saber de mais nada. Não fala, não mostra, porque eu não quero saber, não quero ver. E isso a gente vê na maioria das denominações, né? Pessoas cegas no seu próprio entendimento. Mas o contexto da lição, se ninguém levou em conta ainda para tentar entender por que dessa pergunta, bom, literalmente eles estavam com um problema na época do cristianismo, quando o cristianismo se iniciou, né? Qual era o problema? O problema que já vinha desde a época de Cristo. Eles tentavam matar Cristo porque Cristo não estava cumprindo os rituais, Cristo não estava andando de acordo com a lei, de acordo com os costumes judaicos. E isso, né, fazia muito mal ao sistema da época. Quanta coisa não faz mal ao sistema de hoje em dia, né? Quantas pedras no sapato do sistema nós temos hoje em dia? Mas é necessário. Não é o sistema que nos sustenta, é Cristo Jesus que nos sustenta, e não um sistema. Um sistema unido, se ele não tiver a bandeira de Cristo unicamente, ele mais vai nos cegar do que nos aproximar. E aí o que acontece? Cristo morre, a igreja surge, os cristãos se levantam para pregar o evangelho e o problema continua. Por quê? Porque aqueles judeus que estavam tentando ainda implementar os rituais da lei, eles não queriam perder o poderio deles, né? Não queriam perder o título de ser o povo de Deus. Então aquela geração começou a perseguir os cristãos. Essa citação de 2 Coríntios é exatamente isso. Quando o próprio livro de Romanos vai dizer lá, né, que Deus não rejeitou o seu povo, mas que veio o endurecimento em partes, não completamente, tá? Está escrito em partes a Israel, até que, olha o até que aqui novamente de novo. O que significa essa palavra até que? Essa é uma palavra que já vai te deixar alinhado que tem um limite. Sempre quando tem um até que, existe um limite. Porque quando chegar esse momento do até que, alguma coisa vai acontecer, certo? O que o texto aponta? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então Deus não rejeitou o seu povo por inteiro. E aí que está o problema. Aí que está o problema. Porque essa lição está tratando de, mais uma vez, escantear, deixar de lado toda a nação judaica. Não, eles não são mais o povo de Deus. O povo de Israel não é mais o povo de Deus. Agora nós, a igreja adventista, nós somos o povo do entendimento. Só que eles se esquecem que muitos judeus se converteram naquela época. Era a maioria? É lógico que não. Mas a palavra, os textos, as profecias nos apontam que um Israel espiritual, eleito segundo a promessa. E quando a gente vai para a nova aliança, a gente vê as duas casas de Israel, Efraim e Judá. Olha Judá aqui. Agora como é que eu vou dizer, como os pastores dizem, levanta e enche o peito para dizer, acabou a oportunidade para Israel? Como que eu vou dizer isso? Como que eu vou olhar para um bebezinho pequeno, que recém-nasceu, não formou seu entendimento, ainda não tomou suas escolhas, e eu vou dizer, tu não tem mais chance. Por quê? Porque a igreja adventista disse que acabou a oportunidade para vocês. Como que eu vou dizer isso? Então, esse texto se aplica. O evangelho está encoberto para os que estão perecendo. E até hoje tem tantas pessoas perecendo, né? Pessoas que querem fazer aquilo que está no seu entendimento e não vão de acordo com a palavra de Deus. Entende o problema? Esse é o quesito. Mas a gente precisa estar sempre alinhado pelo que a palavra nos diz, né? Então, que Deus possa estar trabalhando no nosso entendimento para que nós não venhamos a cegar o nosso entendimento. Eu aqui estou sempre disposto a ouvir, a questionar o meu próprio entendimento. E se precisar mudar, eu mudo. Não estou preso a um sistema, não estou preso a uma religião, não estou preso a uma placa, nem a um CNPJ. Se precisar mudar, eu mudo, se a palavra assim testificar. Entende? Porque eu não quero ficar preso ao ponto de que o evangelho esteja encoberto diante dos meus olhos. Nós precisamos estar sempre em alerta para não lidarmos como aquela geração incrédula, como aquela geração que crucificou Jesus. Aquela geração, ok? Não se esqueça, Deus ama as pessoas. Jamais Ele negaria um filho que nascesse hoje. E hoje, pode ter certeza que no dia de hoje, existem muitos judeus. Hoje tem algum judeu aí, em algum canto, filho de Israel, que está reconhecendo a Jesus Cristo e entrando para fazer parte da nova aliança. Muito bem colocada essa questão aí. Você falar que Jesus, no tempo em que ele viveu, ele era fora da curva. Justamente o sistema não estava contente com ele. Porque ele não era do sistema, ele não queria o sistema, ele estava fazendo tudo diferente do sistema. Por isso eles o odiavam. Certa ocasião ele chegou e disse, quem dentre vós me convence de pecado? Então, certa ocasião ele curou um cego de nascença, e depois que ele foi humilhado no templo, tudo, né, no sinédrio, ele saiu e encontrou com Jesus, né? E aí Jesus disse para ele, né? Eu vim
para que aqueles que são cegos tornem a ver e aqueles que veem se tornem cegos, né? Aí um grupo de pessoas do sistema perguntou, acaso nós somos cegos? É o que ele respondeu, olha, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque vocês dizem, nós vemos, por isso subsiste a vossa iniquidade. Será que no tempo presente isso não está acontecendo também? Será que existe algum povo fora da curva, que está fora do sistema, e esse povo aí do sistema, que parece ostentar um orgulho laodiceano, não está perseguindo aqueles que não aceitam o sistema e que estão fora da curva? Será que essas pessoas também serão perseguidas do mesmo modo como Jesus o foi? Serão odiados do mesmo modo como Jesus foi? Tentarão destruir essas pessoas do mesmo modo que tentaram destruir Jesus? Os irmãos perceberam algo interessante nesses textos? Não vou ter que completar aqui com o pensamento de um texto que eu tirei aqui da própria lição, onde ele diz o seguinte, que a principal obra de Satanás é cegar. Olha só, a principal obra de Satanás é cegar ou obscurecer a mente das pessoas. Como isso é feito segundo aqui o articulista da lição? Ele disse que ele as afasta do estudo da palavra de Deus ao transformar os poderes da mente por meio dos excessos físicos e mentais. Ocupa a mente com coisas da vida e apela ao orgulho e à exaltação pessoal. Essa citação, irmãos, está no livro, no comentário bíblico adventista, que é todo eivado de conselhos whiteanos. A ocupação da mente, diz que a batalha pela mente, o título da lição, é que ele vai trabalhar de uma tal forma para nos manter longe de coisas importantes. Mas as escolhas que fazemos, eu sempre digo, costumam alterar o plano de Deus em nossa vida. Se eu resolvi não estudar, não aprender a palavra de Deus, eu fiz uma escolha. Não é porque alguém está me cegando. Não, eu fiz uma escolha, eu tenho o poder de decisão. Deus não diz para nós escolhermos para onde nós queremos ir, se para a esquerda ou se para a direita. Ele disse lá em... foi Deuteronômio? Não me lembro, mas acho que foi. Ele disse, eis que põe diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. É colocado diante de nós dois caminhos, sempre. Porta larga, porta estreita, caminho largo, caminho estreito, vida ou morte. Quem não é por nós, é contra nós. Quem comigo não ajunta, espalha. Tem sempre dois caminhos. Por que será que quando escolhemos o caminho errado, a culpa é do inimigo? Não estou justificando ele, não. Eu quero saber aonde entra o nosso poder de escolha e de decisão. Então, né, irmão? A gente vê que na época lá de Paulo, já tinha muitos, né? Existia muitos lá, pseudo-cristãos, como se chama, hipócritas, né? Falsos mestres evangélicos, que usavam todo meio, todo tipo de ardil de manipulação para convencer, né, lá no púlpito, o seu público sobre as suas próprias crenças, com o objetivo de conquistar ali um grupo de patrocinadores, esses dizimistas, né, pessoas que entram financeiramente para os seus próprios projetos pessoais, né, e a gente vê que, na verdade, apesar de todas as explicações que é nos dado na palavra, o mal existe, a incredulidade sobre o tema existe, o fato de que tem um poder invisível agindo eficazmente nos bastidores da existência humana, por trás de tudo isso, que emana da pessoa de Satanás, o arqui-inimigo de Deus, as pessoas que defendem e praticam a impiedade e perversão da palavra de Deus, né, de qualquer forma que seja, segue o diabo e tem, de fato, feito do diabo um Deus. Muitos fazem do pastor um Deus, né? Muitos fazem, né, do namorado, do pai, de alguém, um Deus. Fazem do pastor também, né? Então, o Deus deles é o próprio pastor, o próprio diabo, ou o próprio dinheiro, como o pastor pregou lá, né? Que o dízimo representava Deus. Para eles, o dízimo representa Deus mesmo, porque é o objetivo deles, né? Então, quando Paulo fala aí, ele se refere nesta era presente que a gente está, né? Com um contraste com a era eterna, purificada por Jesus, que purifica para sempre. E ele continua usando o exemplo do véu sobre o rosto de Moisés, no sentido de cobrir a glória divina aos que não desejam ver com olhos da fé e que não querem receber o evangelho, a verdadeira glória eterna. Tem muitas pessoas que estão dentro das denominações que se sentem acomodadas, se sentem que estão salvas e não desejam receber o poder de Deus, não desejam receber o que emana de Deus, né? Então, é isso que acontece. Isso que a irmã disse é uma grande verdade. Qualquer pessoa está apta a compreender a palavra de Deus. Ontem nós falamos a respeito de que Deus se revela por meio da natureza, porque o articulista estava argumentando que ninguém que não tenha o Espírito Santo não pode entender a palavra de Deus. É impressionante. A mesma Bíblia diz lá em Romanos 1, versos 19 até o 20, 19 e 20, que Deus se manifesta por meio das obras da natureza, que tais homens são indesculpáveis. Eles conhecem, porque Deus fala pela obra da natureza também, ele se revela ao homem. Certa ocasião, havia dois indigenistas, era o Orlando Vilas Boas, né? Tem o meu nome, o irmão dele, eu não me lembro dele agora, o nome dele. Eles sempre trabalharam entre os indígenas. E
eles diziam que quando havia infidelidade entre os índios, né, que ou o índio ou a índia era infiel com o seu marido, eles eram açoitados. Como que eles poderiam saber o que é infidelidade, o que é adultério, se eles não tinham a lei? Mas a Bíblia diz que aqueles que sem lei, vivem sem lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Ou seja, nada está encoberto, está tudo muito claro diante das pessoas. Eu saber o que é infidelidade, o que é adultério, se eles não tinham a lei. Mas a Bíblia diz que aqueles que sem lei, vivem sem lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Ou seja, nada está encoberto, está tudo muito claro diante das pessoas. Nós temos dentro de nós o que? O poder da escolha. Nós temos que fazer escolha. Há aqueles que escolhem estudar, há aqueles que escolhem não querer estudar. Então a pessoa às vezes perde um tempo precioso com coisas fúteis, mas porque ela escolheu as coisas fúteis. Aqui em casa, eu estou passando um momento de dificuldade aqui, que eu estou sem Wi-Fi, estou usando a internet do celular, que já por sinal acabou. Deve retornar de amanhã ou depois, não sei, eu já usei todo o limite aqui. E hoje nós teremos o estudo, né, do Ministério... ai, meu pai, me foge o nome e a palavra correta, né? O Evangelho do Reino. Então, hoje eu provavelmente não vou conseguir assistir, porque a internet está péssima aqui. Mas é uma escolha minha querer aprender ou não. Eu preciso aprender, porque sem luz ninguém brilha, sabe? Uma coisa que faz a luz brilhar, irmãos, é o azeite na candeia. Se você tem azeite na candeia, você brilha. Se o azeite começa a diminuir, a sua luz começa a se apagar. É isso que acontece, sabe? Então, a lição está tratando desse tipo de assunto aqui. Como que a nossa luz pode estar se apagando, ou se mantendo acesa, ou se intensificando. Tudo pelo poder da escolha. Sempre ouvi, sabe, que a Bíblia é como um tesouro escondido, que quanto mais a gente cava, mais a gente encontra. Aí depende muito do meu querer, né, do meu querer, da minha busca, de eu querer saber, porque muitos estão dizendo, né, quando a gente vai falar aí para os adventistas, né, para as pessoas, eles dizem, isso aí não interessa, né, escatologia não interessa, né, essas coisas aí não interessam, interessa que eu estou lá dentro, que eu estou cantando, que eu estou dizimando, que eu estou, né, indo na igreja. O mais importante é ir na igreja. Até botam a Bíblia embaixo do braço, mas sequer abrem. Quando abre é num texto lá que o pastor dita lá na frente, um texto fora de contexto, ouvem aquilo ali, amém. Então, depende muito do querer, a pessoa querer buscar, investigar, buscar, ser como os de Bereia, né, para poder iluminar a sua cabeça, a sua mente e aceitar aquilo que o Espírito Santo quer revelar para a pessoa. Dentro disso que a irmã falou, tem outro ponto importantíssimo aqui. Eu disse ontem isso, que as pessoas não vão se perder por não terem tido simplesmente o conhecimento da verdade, mas porque, tendo a verdade à sua disposição, escolheram não crer na verdade. Então, não é que o inimigo cegou o entendimento das pessoas, né? A batalha é pela mente, sim, mas eu escolho se eu quero ficar cego ou não. Eu tenho que decidir. Então, o que acontece aqui, que o articulista falou uma coisa interessante? Ele diz assim, que os perdidos não eram incapazes de conhecer a verdade. O problema foi que eles não se interessaram em conhecer. Muitos tiveram oportunidades de conhecer a verdade, mas escolheram não crer. E Satanás cegou seus olhos. O reino de Satanás é o reino de trevas. Ou seja, a pessoa escolheu não estudar, não andar na luz. É onde ela abriu a brecha para o inimigo, ele entrou e falou, não, você não tem que ir para a igreja coisa nenhuma, você não tem que estudar a Bíblia coisa nenhuma, vai fazer o que você gosta. Você já sabe o suficiente para a sua salvação. Deixa disso. Você gosta de novela? Vai assistir sua novela. Você gosta de futebol? Vai assistir seu futebol. Você gosta de jogar conversa fora, jogando conversa com assuntos de política? Vai fazer isso. Esquece a palavra de Deus, você já tem o suficiente já. Você tem Deus em si mesmo. Você já tem ele em você. Não precisa de Bíblia, coisa nenhuma, não. E dessa maneira, o azeite vai diminuindo na lamparina, a chama vai se apagando. É quando a pessoa, quando apaga de vez, entra no reino das trevas. E aí é onde Satanás realmente cegou e ela cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Que nada mais é que a resistência do coração humano de atender aos apelos do Espírito de Deus. Ele vai chamando, e a pessoa não vai ouvindo, se desvia, arruma desculpa, até o momento em que o coração endurece a tal ponto, em que por mais que o Espírito de Deus chame, ela não vai ouvir. Aí nesse ponto ela cegou o seu entendimento, o diabo cegou o entendimento dela e ela cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Resistência à iluminação pela verdade. Sabe, né, irmãos, que Faraó, foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Por conta disso, porque Faraó, ele foi uma pessoa que ele não quis ouvir a voz de Deus. Toda vez que Moisés ia lá, que Moisés mostrava, né, os feitos de Deus, Faraó, a primeira instância, né, acabava concedendo, mas depois voltava atrás. Por quê? Porque queria fazer suas próprias escolhas, sua própria decisão de manter o povo lá e de desobedecer a Deus. A decisão é desobediência a Deus. Assim como foi lá no Éden. A decisão foi desobediência. E a desobediência acaba endurecendo o coração. E a pessoa acaba ficando séptica. Bem colocada essa questão, porque
o apóstolo Paulo diz que os cristãos de Bereia eram mais nobres que os cristãos de Tessalônica, porque eles, ouvindo a palavra, eles iam em casa verificar se era aquilo mesmo, né? Hoje tem pessoas que se dão por satisfeitas com o que ouve no púlpito. Então ele já vai com a Bíblia na igreja, mas ela fica fechada, ele não abre, ouve o que o pastor fala como se fosse um oráculo de Deus, aceita tudo aquilo como verdade, volta para casa e enfia a Bíblia na estante novamente, nem abre para nada. Não estuda uma lição como essa que estamos estudando, porque os irmãos podem ver que uma simples página apenas tem assunto demais para a gente discutir aqui. Imagina discutir a lição de uma semana em 20 minutos. É um absurdo. É fora de cogitação, é para justamente enganar as pessoas, para cegar as pessoas. Mas não é isso que nós buscamos aqui. É conhecer verdadeiramente aonde está a verdade e separá-la da mentira, do erro, né? Agora vejam que interessante. Eu vou colocar aqui agora para os irmãos os textos de João 1, 4, 5, 9 e 14. E como esses textos revelam ou descrevem a Jesus. Como que esses textos aqui descrevem o nosso Salvador, para a gente poder entender. Meditem nesses textos, irmãos, e vejam o que há de interessante neles que nós podemos acrescentar aqui para saber quem é Jesus e como ele atua naqueles que hão de herdar a salvação. Então, né, irmãos? Jesus é a luz. Jesus é sabedoria. Jesus é o entendimento. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. E Jesus é a luz, né? E que se alguém permanece nas trevas espirituais, não é por falta de luz, mas porque deliberadamente prefere o mal, prefere as trevas. Jesus é a luz que ilumina a todos os seres humanos que buscam desta luz, né? Então, Jesus, né, ele é o que traz o entendimento a nós. Através de Jesus, tudo foi feito, tudo criou, porque ele é o verbo, a palavra, ele é a sabedoria e ele é a luz. Verdadeiramente, Jesus é a luz que alumia todo homem. Ele tem capacidade de entender a palavra de Deus desde que o queira, e a iluminação vem dele. Tanto é verdade que ele mesmo chegou a dizer que ele é a luz do mundo, quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a vida eterna, não é? E ele disse assim também, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Bom em quê? Em seguir a luz da vida, irmãos. Em seguir a luz. Jesus é a luz, nossos olhos devem olhar do mesmo modo que Jesus olhava. Olhava quem? As pessoas. Todas merecem salvação, todas querem a salvação? Não, mas elas merecem. Então, um sistema não pode dizer que é melhor que todas as demais denominações do mundo. Não existe isso. Existe um sistema hoje em nosso tempo que se coloca como a cereja do bolo. São chamados de primogênitos, vê se pode. Se denominam, né, primogênitos. Se denominam oráculos do Altíssimo. Se denominam a última igreja na terra. Gente, é um orgulho laodiceano grande demais, que coloca as pessoas à margem. Eles são os melhores. Os outros não merecem sequer serem salvos, porque para ser salvo tem que fazer parte desse sistema. Existem livros específicos para que eles possam trabalhar com pastores. Gente, vê se pode um negócio desse. Bom, irmãos, a lição era essa para hoje. Eu não tinha muita coisa para falar, mas o que tinha que falar de importante é essa questão da escolha. Nós temos que escolher. Deus não rejeitou seu povo, ele rejeitou a nação, não as pessoas. As pessoas são aceitas hoje. Não existe um povo que vai cumprir a missão que o povo judeu não cumpriu. Não existe isso. Isso aí é engano, é uma falácia, é teoria da conspiração. O que existe são pessoas que vão aceitar o evangelho de Jesus, que vai iluminar todo ser humano, entendeu? Existe sim uma luz a ser seguida, que é o próprio Filho de Deus, que vai iluminar todo aquele que crê. Vai depender das escolhas que nós fizermos. Sendo assim, irmãos, eu quero agradecer a participação dos irmãos aqui nesse estudo. Nós terminamos o estudo agora, mas a lição está aberta para aquelas pessoas que não comentaram, quiser comentar. Estaremos aqui atentos também, tá certo? E valeu a pena porque a gente só cresce, irmãos, a gente só cresce com esses estudos. A gente não diminui. Então que Deus possa abençoar os irmãos, que nós possamos estar aqui. Amanhã é só um comentário simples, né, para fechar a lição da semana, mas valeu pela interação com os irmãos aqui. Assim sendo, irmãos, que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos. Fiquei sabendo que um tal de Wagner aí criou um grupo no WhatsApp só para falar mal do único povo que detém a verdade. Não vai ficar assim não, viu? Eu vou denunciar. E outra, fiquei sabendo também que rejeitaram a profetisa do Senhor. Que conversa é essa, meu? Vocês vão arder, viu? Arder!